foram encontros muito legais, né? Como o Tiago falou mais cedo, a gente debateu o ecossocialismo, teoria da reprodução social, a atualidade de autores clássicos do marxismo, como Lenin, como Trotsky, como Rosa Luxemburgo. Então, hoje, para coroar esse processo, acho que um tema que não poderia ser mais atual, né? Que acho que envolve até mesmo o que muitos de nós devemos estar passando em nossos trabalhos, ou mesmo tendo alguma interação com esses processos no dia a dia, né? Seja pedindo uma comida, seja consumindo algum produto de algum serviço mais digital, que é o trabalho na era digital, né? Qual é a morfologia do trabalho hoje? Quem é a classe trabalhadora no Brasil e no mundo hoje? Quem é essa classe, a fração dessa classe mais precarizada, né? Os trabalhadores dos aplicativos, que não têm direito trabalhista algum, que não conseguem ter uma estabilidade, que não conseguem ter uma série de conquistas históricas da classe trabalhadora do século XX, mas que cada vez se expandem mais e cada vez são mais importantes no processo de produção capitalista, né? Então, para acompanhar a gente nesse debate, a gente tem a honra de chamar o professor Ricardo Antunes, que é professor titular da Unicamp, autor de inúmeros livros, coordenador da coleção Mundo do Trabalho, pela editora Boitempo, e a Vanessa Monteiro, que ela é direção nacional da Resistência, corrente interna do PSOL, e mestrando em Antropologia Social na UF. É uma pessoa que também vai falar um pouco, principalmente, dessa experiência com os entregadores de aplicativos. Então, vamos dar início aí à aula de encerramento do curso Diálogos Socialistas. Vamos começar com o professor Ricardo, com uma aberturazinha de 20 minutos. Pode ir lá, professor. Muito bem, Igor. Boa noite. Pergunto se vocês me escutam bem. Escutamos. Perfeito. Boa noite, Igor. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos os companheiros, companheiras que estão aí nos ajudando no funcionamento desta máquina digital, tá certo? E também boa noite aos companheiros e companheiras que estão fazendo esse curso, né? Esse tema, de fato, talvez seja um dos temas mais cruciais hoje, tá certo? Mais cruciais quando se pensa, né, nas transformações do mundo. Naturalmente que no tempo que nós temos, eu vou fazer uma apresentação mais concisa, levantando muitos pontos, para a gente poder debater mais, né? A Vanessa também vai expor, né? Vai pegar a experiência do Breck, dos apps, então eu vou deixar isto, não vou mencionar isto na minha exposição, para a gente não repetir, né? E a gente pode, no debate, aprofundar várias questões, né? A primeira questão que me parece importante dizer é a seguinte: quem é o proletariado hoje? Não é? Ou, se quisermos, para entendermos quem é o proletariado hoje, não é? Um ser compósito, heterogêneo, eu digo, é preciso compreender a nova morfologia do trabalho. A classe trabalhadora hoje é diferente da classe trabalhadora do século XIX, do século XVIII. Ela tem elementos de continuidade, mas ela tem elementos que são inteiramente novos, tá certo? E este inteiramente novos não significa também dizer que elas não sejam herdeiras de algo inteiramente velhos, como nós vamos ver aqui também. Mas é importante porque, durante muito tempo, uma certa leitura equivocada do marxismo, diria assim, no meu modo de conceber, né? Obviamente, nós podemos falar aquilo que pensamos, que refletimos, né? Que estudamos, que acompanhamos, né? Durante muito tempo se imaginou que o proletariado fosse o proletariado industrial, ponto. Não é? Isto, por certo, é meia verdade. Não é? Mas é falso quando eu tomo isto como todo. Como é que eu posso equacionar isto de modo, então, mais preciso?
Primeiro é entender o que é o proletariado no sentido amplo. O Marx e o Engels foram categóricos desse ponto. Aliás, eu devo dizer que a maior contribuição neste tema veio inicialmente do Engels. O Engels era um filho da burguesia alemã, tá certo? Que conhecia a exploração do trabalho como o filho de um grande proprietário de indústria têxtil. Ele foi trabalhar, estudar na Inglaterra, porque a família queria que ele se preparasse para administrar os negócios da família. E, recentemente, eu escrevi um artigo que ainda não foi publicado, vai ser publicado pela Fundação Rosa Luxemburgo, aqui de São Paulo, junto com a Boitempo, né? E, de repente, o Engels encontrou a classe operária, né? O Engels é categórico e o Marx também. A classe trabalhadora é aquela que, no capitalismo, só dispõe de uma coisa que ela pode utilizar-se para sobreviver. Ela dispõe da sua força de trabalho, do seu tempo de trabalho, que ela vende para o capitalista. Isso diferencia, por exemplo, o proletário, o trabalho operário, do trabalho escravo. O escravo não vende a sua força de trabalho. O escravo é vendido como uma coisa, como um animal, tá certo? E o, digamos, senhor de engenho, né, ou senhor de terras, que o compra como se estivesse comprando um animal. Aliás, não é por acaso que esse país é, tá certo? Este horror que é. Esta foi a nossa origem, tá certo? Colonial. Muito bem. Naturalmente que para o Marx e para o Engels, o que foi importante, o que foi o novo que eles descortinaram como ninguém? O que eles perceberam pela magistral lucidez de ambos? O Engels ali na prática e o Marx. O primeiro texto que eu conheço, tá certo? E ninguém conhece a obra completa do Marx, porque tem muitos textos inéditos, mas nem aquela obra completa já publicada é quase impossível conhecê-la, tá certo? Salvo aqueles que se dedicam 50, 70, 60 anos à obra de um autor, o que não é meu caso, né? Eu me dedico à obra do Marx há mais de 45 anos, mas o meu objeto de estudo não é escrever sobre o Marx, é escrever sobre o tema da classe trabalhadora inspirado no Marx. Mas o Marx é muito claro, ele fala pela primeira vez do proletariado capaz de romper com a sociedade burguesa em 1843, fim de 43, quando ele escreve um texto magistral, a introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel. E o Marx já define o proletariado, nesse momento, como despossuído, a classe que sofre as cadeias radicais, a opressão mais radical. Disto para a tese engelsiana, o livro de 1844, 45 do Engels, mais precisamente 45, a formação da classe trabalhadora na Inglaterra, foi um marco decisivo. O Engels lá trabalha quem é o proletariado industrial. É a classe que vive da venda da sua força de trabalho para a indústria e que foi o grande polo, a novidade que o capitalismo nos trouxe. O capitalismo destruiu, tá certo, a propriedade feudal, né? Converteu a propriedade feudal, né, em propriedade capitalista da terra e expulsou os campesinatos que foram para a indústria. Nasceu o proletariado. Então, é natural que, para o Marx e para o Engels, quantitativamente falando e qualitativamente falando, nasceu o polo capaz de explodir o sistema do capital. Porque, e esta é a máxima marxiana e engelsiana, só o trabalho cria valor, máquina não cria valor, máquina potencializa o valor. Nós vimos da pandemia agora. Por que os empresários estão, globalmente falando, e mais ainda do Brasil, desesperados com o lockdown? Porque enquanto tem lockdown, bye-bye mais-valia. Não tem exploração do trabalho, não tem lucro, não tem acumulação capitalista. É simples assim. Alguém pode perguntar, mas e aquelas teses, professor do fim do trabalho? Bom, já disse, escrevi o Adeus ao Trabalho, escrevi os sentidos do trabalho, o privilégio da servidão e mais algumas boas
boas notas para dizer da falência desta tese. Mas o proletariado industrial é centralmente o núcleo que cria mais valor no capitalismo, mais valia. Mas o Engels já dizia no seu livro de 45 que tinha também o proletariado agrícola. Está lá no livro do Engels. Aliás, eu recomendo a leitura. Há uma edição preciosa da Boitempo, que faz parte da minha coleção Mundo do Trabalho e faz parte também da coleção Marx e Engels. Eu digo isso porque, quando eu criei essa coleção Mundo do Trabalho, em 25 anos atrás, e apresentei para a Boitempo, tá certo? O livro que estava na minha cabeça para abrir essa coleção era o livro do Engels. Eu não pude abrir minha coleção com este livro, né, porque até conseguir, né, uma tradução cuidadosa desse livro, uma introdução, né, demorou bastante tempo. Mas o Zé Paulo Neto, nosso querido companheiro, amigo, aí, aliás, do Rio de Janeiro, né, muito conhecido entre todos nós, fez uma edição primorosa, que ele acabou por inserir notas, apresentações, etc. Depois veio o proletariado agrícola. Por que eles se tornaram importantes? Porque a indústria, que não existia capitalisticamente falando antes, a indústria existe desde que o primeiro homem e a primeira mulher, nas comunidades primitivas, pegou um pedaço de minério, aqueceu, ele virou, digamos assim, derreteu e ele fez um martelo. Isso é indústria, lá nos primórdios. Só que nós estamos falando agora de uma outra coisa, de uma indústria capitalista mecanizada, automatizada, tá certo? E que vai produzir, segundo uma lógica da produção maquínica, em grande quantidade. O que é o proletariado rural? É aquele trabalhador rural ou camponês cuja terra, a fazenda feudal, no caso dos países capitalistas avançados, a fazenda colonial, senhorial, no caso brasileiro, de propriedade de um senhor de terras, sofreu também um processo, agora volta ao caso europeu, de aburguesamento das relações capitalistas do campo, e o ex-trabalhador servil da Idade Média se tornou um proletariado rural. Ele vende a força de trabalho em troca de salário. E assim chegamos no século XX com dois grandes contingentes do proletariado. Até então, companheiras, não era possível falar em proletariado de serviços. O Marx cita rapidamente aqui um trabalhador liberal, um trabalhador doméstico, uma coisa ou outra, porque os serviços eram muitos serviços públicos, ou então eram os serviços do advogado de família, aquele profissional liberal, o médico da família, tá certo? Eram partícipes das classes médias relativamente privilegiadas. O que aconteceu? Faltam 10, Ricardo. Tá. O que aconteceu? Quando estiver faltando aí uns 5 minutos, você me dá mais um toque, tá bom? Para eu tentar fechar. O que aconteceu e que explodiu o proletariado de serviços? No final dos anos 70, no final do século passado, no início dos anos 70, depois de um ciclo de lutas muito importante, que foram as lutas sociais de 68, o capitalismo, que já vinha entrando numa crise profunda, entrou, digamos, numa crise estrutural de grande dimensão. Eu posso tratar isso depois. Não é uma crise pequena, é uma crise tão profunda que ela se esparrama até hoje. A crise que nós estamos vivendo hoje é consequência do primeiro pontapé dado em 73 e o segundo pontapé da crise de 2008, 2009. De tal modo que nós estamos num sistema que chegou a uma condição de sistema destrutivo. E o que aconteceu? A combinação esdrúxula de neoliberalismo, hegemonia do capital financeiro e uma monumental reestruturação produtiva em escala global fez com que, frente à crise estrutural do capitalismo, né, as empresas, os grandes conglomerados econômicos começassem a buscar formas alternativas de criar riqueza, mais-valia, com menos trabalho, tá certo? Utilizando-se o mais possível do trabalho morto, que para o Marx é a maquinaria, de tal modo que quanto mais trabalho morto você tem, mais você reduz trabalho vivo e você tendencialmente, né, busca com isso a redução dos custos.
E é nesse movimento todo que, com o neoliberalismo e com a hegemonia financeira, os capitais perceberam que o setor de serviços públicos poderiam gerar lucro e riqueza e mais-valia. Iniciou-se um processo que eu não vou perder tempo em citar aqui, porque todos nós conhecemos, né? De privatização da saúde, da educação, da previdência, da água, da energia elétrica, tá certo? Das estradas, de tudo, até mesmo do cárcere. Né? Há no Brasil, como há nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, experimentos de cárceres geridos por empresas privadas. De tal modo que o capitalismo adentrou no setor de serviços. E como é que ele fez isso? Combinando, primeiro, a privatização de tudo que pode dar lucro. Tudo que pode dar lucro. O capital só não privatiza o que não dá lucro. Por exemplo, exército. Não há evidências até hoje de que privatizar o exército possa dar lucro. Tá certo? Justiça. Não há evidências de que privatizar o sistema de justiça possa dar lucro. Polícia. Não há evidências ainda de que privatizar pode dar lucro. Até porque, e não vou tratar disso aqui, são alguns setores considerados estratégicos para a dominação burguesa. Né? Então, né, o Estado, Steven Mezzaro já nos disse isso uma vez, o capitalismo não dura uma semana sem o poder do Estado, contra as teses completamente equivocadas de Tony Negri e Hardt, que diziam que o Estado estava desaparecendo porque agora o império, né, era resultado de múltiplos organismos multilaterais. Erraram feio e a tese foi tão errônea que ninguém mais fala nesse livro. Uma coisa de legal, saber qual livro que é duradouro, qual tese é duradoura e qual tese, tá certo, mereceu, digamos assim, né, os subterrâneos, é saber quanto tempo ela perdurou. O Marx, o Capital do Marx, é até hoje uma obra-prima absolutamente atual em muitos pontos. Em outros, obviamente, que não poderia ser, porque o capitalismo vem mudando. Muito bem, foi nesse contexto que a combinação de alta tecnologia, uma enorme força sobrante, um monumental exército de reserva, uma superpopulação relativa expulsa da indústria e do campo, tá certo? E dessas massas jovens que vão se formando e não têm trabalho, criou uma força sobrante de trabalhadores, que vão desde ultraqualificados, médicos, arquitetos, engenheiros, advogados, até trabalhadores sem qualificação ou menos qualificados. Vão pensar num setor fundamental da classe trabalhadora hoje, que a gente tem que estudar mais para melhor compreender. Eu tenho procurado fazer isso, tá certo, aqui nos meus estudos e no meu grupo de pesquisa, que é a classe trabalhadora imigrante, né? Que, em geral, é prevalentemente composta por trabalhadores, homens, trabalhadoras, mulheres, brancas, negras, tá certo? Indígenas, né? Árabes, muçulmanas, asiáticas, africanas, etc., e que tem um forte contingente, muito predominantemente, de trabalhadores e trabalhadoras sem qualificação, porque são aqueles que ficam perambulando pelo mundo desesperadamente em busca de qualquer trabalho. Essa massa imensa, né, com uma alta tecnologia, chegou, tá certo, digamos assim, permitiu que o capital e a sua nova alquimia criasse um Frankenstein social. E digamos assim, as plataformas digitais e as grandes corporações, Amazon Mechanical Turk, Uber Eats, 99, Lyft, iFood, Rappi, Glovo, Deliveroo, tá certo? Essa massa, Airbnb, Facebook, né? Uma massa imensa de empresas fossem criadas, com alta força sobrante de trabalho, com uma condição que essas grandes plataformas vêm maquinando há algumas décadas. É preciso criar um monstrengo social, onde essa nova modalidade de assalariamento adquira a aparência de não assalariamento. Então, o assalariamento tem que desaparecer, ainda que ele seja real. Como? Criando um monstrengo. E esse monstrengo, para usar aí uma figura conhecida no Rio de Janeiro,
né, que já morreu, nem é, de longe, não é meu predileto, de longe, né? Esse monstrengo é o chamado empreendedorismo, que, na sua forma mais recente, é uma palavra bonitinha, mas ordinária. É bonitinha, mas é ordinária. Por quê? Porque, na verdade, alguém pode imaginar que quem está há 2, 3 anos desempregado, precarizado, desempregada, precarizada, sem direitos, de repente vire uma empreendedora ou um empresário, é uma falácia, né? É uma falácia imensa, tá certo? É uma completa, digamos assim, obliteração das coisas. Mas se eu chamo de assalariamento, eu tenho que seguir a legislação social protetora do trabalho. Se eu chamo de empreendedor, autônomo ou o que for, eu posso dizer, é um prestador de serviço. A filmografia sobre isso é magistral hoje. Eu cito só um filme, não daria tempo, meu tempo aqui está começando a acabar. Eu cito só um filme do Ken Loach, né? Você Não Estava Aqui, Yes, We Missed You, né? A primeira cena é espetacular. Quando o trabalhador diz, eu quero trabalhar com vocês, o CEO lá, o CEO do galpão, diz, não, você não vem trabalhar para nós, aqui não existe. Você quer ser nosso parceiro nesse empreendimento? Aí ele responde, é só o Ken Loach, que é um gênio do cinema. Sim, eu quero fazer isso há séculos. Assista o filme para ver o que aconteceu com ele e com a mulher dele, que também era uma trabalhadora do care, dos cuidados, né? A família foi completamente destroçada. Por quê? Porque o discreto charme da burguesia, para lembrar de um filme clássico do Luiz Buñuel, é simples. Alta tecnologia, força sobrante de trabalho e fora da legislação social protetora do trabalho. É por isso, e aí, para começar a finalizar, que na pesquisa que estamos fazendo, eu comecei a pesquisar esse tema a partir de 2015, 2016, que eu comecei a sentir o cheiro da coisa. E por que eu senti o cheiro da coisa? Porque o meu trabalho, eu tenho ido muito para o exterior, né? Muito para a Inglaterra, na última década e meia, desde muito tempo. Meu pós-doutorado na Inglaterra foi em 97. Então, desde aquela época que eu tenho ido intensamente para a Inglaterra. A Inglaterra é um laboratório da precarização do trabalho neoliberal. Lá existia, por exemplo, o Zero Hour Contract. Eu tenho ido à Itália, a Portugal, a Espanha, a França, tá certo? A Suíça, né? Aos Estados Unidos, aos países latino-americanos, quase todos. Isso me permitiu perceber, né, que essa nova engenharia era a criação de um novo proletariado industrial, que na Europa parte dele se autodefine como como precariado, que depois nós podemos debater, é uma autodefinição deles, não é um conceito que foi criado por alguém, né? Ele se define, nós somos os precários, o precariado. Muito bem. Que nós sabemos, é a parte mais precarizada da classe trabalhadora. Não tem nada a ver com o que disse um autor europeu, que é uma nova classe, e aqueles equívocos frequentemente eurocêntricos que se cometem. Nova classe, coisa nenhuma. Nós conhecemos o precariado desde o seu início aqui, porque a classe trabalhadora brasileira é prevalentemente precarizada. O resultado é que... Ricardo, se puder, vai concluindo. Tá, eu concluo. O problema é que o trabalho uberizado ou o trabalho plataformizado no debate, Igor, eu explico para vocês por que eu prefiro chamar de uberizado, tá certo? Assim como o trabalho toyotista, assim como o trabalho fordista, assim como o trabalho taylorista, assim como o trabalho walmartizado, assim como o trabalho do McDonaldizado, tá? Eu explico depois. O que ele significa? Que você tem uma massa disponível de proletários em todas as atividades, quase todas de serviços, e muitas atividades da agroindústria e na indústria que podem ser contratados de modo intermitente e sem direitos. Então, digamos, é o sonho dessas plataformas. Isso é que explica que elas não param de se enriquecer. A Amazon, hoje, é uma das mais valorizadas empresas do mundo. Há 10 anos atrás, nenhuma delas sequer aparecia. Era Coca-Cola, era IBM, era Ford, era Toyota, no máximo, digamos assim,
a IBM no plano do chamado mundo computacional e informacional, e hoje você tem essa massa aqui, né? Uber. A Uber tem entre 5 e 6 milhões de trabalhadores esparramados pelo mundo que ela não paga um centavo de direito. Então, é a escravidão digital, é a proletarização. E esse novo proletariado de serviços, ele está desafiando os sindicatos, mas a gente deixa isso para falar na parte dos debates, até porque eu mesmo pedi ao Igor que a gente controlasse bem o tema, primeiro porque eu falo muito, segundo porque nós estamos exaustos de tanto trabalho digital, né? Tem gente que adora o trabalho digital, não é o meu caso. Eu faço bem, gosto, mas estou longe de adorar. Eu prefiro adorar outras coisas que têm sentido humano, societal. Tá bom? Então, paro por aqui. Esta potencialidade de que nós tenhamos, já temos médicos uberizados e médicas, enfermeiros e enfermeiras, trabalhadores hospitalares. Eu conheço médicos uberizados que foram contratados para cuidar do Covid, contaminaram-se e não tinham sequer seguro-saúde, porque o uberizado não tem direito nenhum. Já jornalista uberizado, já professor uberizado, advogado, engenheiro, trabalhadoras do QE. Se eu precisar de uma trabalhadora doméstica, que amanhã eu entro numa plataforma, tá certo? Chamo, a plataforma, vem aqui uma trabalhadora, trabalha 2, 3 horas, não recebe direito nenhum, e a plataforma surrupia, dizendo que é prestadora de serviços ou que é fornecedora de tecnologia, uma mais-valia, em claro e bom som, uma mais-valia que é extraída da classe trabalhadora e hoje em escala global. Termino assim. A Amazon tem um programa, um reclame, no meu tempo se falava reclame, hoje é propaganda, que ela diz assim, de A a Z, tudo se encontra na Amazon. Esta selva da classe trabalhadora desesperada por qualquer trabalho que pode ser ilimitadamente explorada. Mas essa classe trabalhadora se rebelou e o exemplo mais importante disso começou em 1º de julho do ano passado com o break dos apps que a Vanessa vai tratar e que no debate eu posso aprofundar. Paro por aqui então, meu caro. Passei um pouquinho, mas acho que não muito. Tá bom, tudo bem. Valeu a contribuição. Esse negócio dos filmes realmente, muitas vezes, facilita, né, a compreensão. Né? Esse filme Nomadland, que ganhou o Oscar agora, também a personagem principal ela tem um trabalho temporário ali na época do Natal na Amazon. Então, ela viaja dos Estados Unidos, da costa leste a oeste, procurando pequenos empregos temporários, e essa é a vida dela, porque emprego, estabilidade ela não tem. Igor, vamos lá, então. Igor, oi. Vale a pena, inclusive, citar o nosso aqui do Caju, a Gig Economy, tá certo? A uberização do trabalho. O filme, o documentário do Caju, né? Que é Carlos Eduardo, que acho que todos nós conhecemos, já está na grande mídia, inclusive na televisão. Ele é de 2018. Ele sentiu o cheiro da coisa e foi pioneiro, tá certo? Entre tantos outros, como nós sabemos. Ok. Valeu. Então, vamos lá, Vanessa. 20 minutos. Beleza. Bem, boa noite aí, professor Ricardo, Igor, boa noite a todas, todos e todas presentes. Queria agradecer pelo convite. Bem, como o Igor falou, estou pesquisando sobre o tema dos entregadores aqui no mestrado da UF e também com os camaradas aqui da Resistência de Niterói. A gente participou ano passado dos 2 breaks, a gente foi também para Brasília, né, no pedido de protocolação do PL 1665, de autoria do PSOL, que era para garantir direitos mínimos para os entregadores na pandemia. E a gente tem feito ações de solidariedade. Então, é com base um pouco nessas experiências que eu vou tentar compartilhar algumas reflexões para a gente, enquanto militantes, ativistas, né, lutadores, trabalhadores, pensar os caminhos na luta por emancipação agora no século XXI. E dizer que estou aprendendo, né? Então, estou muito feliz de estar aqui aprendendo com todos vocês. Espero que a gente faça uma boa discussão. Eu vou me apoiar, bem, eu quero falar primeiro vou pegar 3 temas, né? Dentro do tema dos entregadores, queria falar um pouco sobre o processo de uberização dessa categoria, sobre a luta por reconhecimento como parte das reivindicações do break dos aplicativos e também sobre novas formas de organização. O tempo é curto, então vou passar, né, por cima desses temas aí, a gente continua no debate. Para falar primeiro sobre a transformação dessa categoria, eu vou me apoiar principalmente nos textos da Ludmila, que foi inclusive o que eu mandei para vocês de leitura auxiliar, que é uma pesquisadora da Unicamp, é uma pesquisadora que vem estudando o tema antes mesmo de ter tido a massificação das plataformas, né? Então ela acompanha
já os motofretistas desde 2014, antes mesmo de ter esse processo já de precarização da categoria. Então, começando por aí. Primeiro, com relação a essa transformação do motoboy invisível, que ela vai falar de motoboy invisível a entregador organizado. Os motoboys não são uma categoria nova, né? Inclusive, antes tinha office boy, coisas assim, enfim. Então, é uma categoria que já tem bastante tempo e que sempre cumpriu um papel essencial. Não em grande parte com entregas de alimentos, né? Isso foi se massificar principalmente depois com os aplicativos, mas muito com entregas de documentos, serviço de cartório, coisas do tipo. E sempre foi uma categoria bastante invisibilizada, né? Tanto no serviço que prestava, mas também nos riscos que continha, né? Sempre foi uma categoria muito propícia a acidentes de alto risco e etc. E o que a gente viu foi um processo de crescimento e expansão dessa categoria e também com a sua precarização a partir da chegada dos aplicativos. Bem, vou falar primeiro sobre o que é uberização, que isso vai ajudar a refletir sobre a transformação dessa própria categoria, né? Então, a uberização, apesar de ter esse nome, né, o Ricardo até falou que ele reivindica o termo uberização, ele não começa nem se encerra com a empresa aplicativo Uber, né? Na verdade, ela é a consolidação dessa transformação nas relações de trabalho que vem aí já de 30, 40 anos, pelo menos desde a década de 70, em que é marcado principalmente por esse avanço das políticas neoliberais no mundo do trabalho, né? Então, algumas características desse processo de precarização e uberização são, bem, a flexibilização do trabalho, né? E é um fenômeno novo também, né? Porque ele vai se expressar em uma nova forma de gestão, uma nova forma de controle e uma nova forma de subordinação ao trabalho também, né? E isso, portanto, é uma tendência no mundo do trabalho e não se restringe sequer aos trabalhos por aplicativo, é uma tendência global no mundo do trabalho. É interessante também porque é uma forma que consegue dispersar a força de trabalho ao mesmo tempo em que não perde, mas intensifica o controle sobre ele. Então, diferente daquele trabalhador que está aglutinado, aglomerado numa fábrica, por exemplo, enfim, qualquer outro trabalho que seja coletivizado nesse sentido, o trabalho uberizado, ele é um trabalho muito mais fragmentado, né? Isso vai ter reflexos também na forma de organização. E, ao mesmo tempo, tem um avanço do controle, justamente porque é um controle mais difícil de ser identificado, também por conta desse gerenciamento algorítmico, né? Então, a gente tem, inclusive, dificuldade de conseguir mapear quais são as formas de controle que se dão através dos algoritmos. Fato é que elas existem, mesmo sendo obscuras. Vou falar sobre isso mais para frente. Bem, o trabalhador ele é totalmente desprovido de direitos, garantias, segurança, né? Ele arca com seus riscos e custos. Então, por exemplo, se você tem acidente, a empresa ela não vai buscar a moto, ela não vai se responsabilizar, ela não vai ter nenhum tipo de seguridade sobre esse trabalhador. Então, isso é parte do processo de flexibilização. E aí o discurso que essas empresas trazem é surfando totalmente na onda liberal, né? Então, eles falam, se apresentam como se fosse uma mediação dentro do mercado que por si se regula. Então, você tem a demanda, você tem a oferta e o mercado vai regular esse trabalho. Então, é uma narrativa que nega o papel de essa relação de subordinação e também esse vínculo empregatício, em que pese que a relação de dominação existe, né? E como eu disse, por mais que seja difícil de reconhecer. Então, a Ludmilla ela vai falar de duas formas que explicitam essa relação que é de subordinação. A primeira delas é que é a própria empresa que define o valor da força de trabalho. Então, não é o trabalhador que define o valor do seu serviço prestado. Quem define é a própria empresa. E o segundo, e esse é um aspecto bastante importante, porque ela detém o controle tanto da distribuição do trabalho, quanto o controle sobre as regras. Então, não existem regras que são pré-definidas, que são acordadas antes entre as partes. Isso é totalmente monopolizado pelas próprias empresas aplicativos. Uma outra coisa importante é que o trabalhador, e aí isso é parte desse tipo de trabalho que é um trabalho por demanda, que o trabalhador ele fica disponível, mas essa força de trabalho só é utilizada quando ela é demandada da empresa. Isso é diferente do trabalho por peça, né? Eu até vi que o Tomás falou no chat do trabalho por peça. O trabalho por peça, ele sempre existiu. O professor me corrija se eu estiver errado. Ele já existia antes. A diferença é que, nesse caso, o trabalhador, ele fica disponível, mas ele só recebe para aquilo que ele trabalha, estritamente para aquilo que ele trabalha. Ou seja, a empresa ela é desresponsabilizada de todos os custos, inclusive, sobre a reprodução social da vida, né? Eu vi que vocês fizeram um debate aqui antes, já, num outro curso, sobre reprodução social, e a gente sabe que para o trabalho se concretizar, a gente precisa também de outros trabalhos
invisibilizados, muitas vezes não remunerados, como, por exemplo, alimentação, transporte, entre outros aspectos. E nessa forma de trabalho uberizado, as empresas elas são totalmente desresponsabilizadas dessa oneração, né? Na verdade, o que elas fazem é uma transferência desse trabalho para o próprio trabalhador. Então, e o trabalhador também não tem nenhuma garantia sobre o seu tempo de trabalho, né? Então, concretamente, inclusive, a gente vendo agora a mudança dos trabalhadores de aplicativo durante a própria pandemia, né? Muitos relatam que tem uma dificuldade de serem chamados, né? Então, vão para o bolsão esperando o trabalho e ficam muitas vezes horas esperando um trabalho. Então, concretamente, a pessoa fica lá por horas e só quando aquele aplicativo chamar é que ela vai trabalhar. E outra coisa importante sobre esse tema do controle e esse controle obscuro é que as empresas elas podem desligar o trabalhador. E isso também é diferente desse contrato 0 hora, né, que o professor Ricardo Antunes também falou. Então, o contrato 0 hora você pode não trabalhar quando você quiser. No caso do aplicativo, você fica disponível. E se você se recusar, você pode recusar. Mas se você se recusar, provavelmente você vai ser bloqueado. Então, outra forma de controle também é sobre a avaliação dos consumidores, né? Então, os consumidores avaliam, a partir disso vão se gerando ranqueamentos, etc., punições também. Então, são vários aspectos bastante arbitrários que vão gerando uma forma de controle que é um controle informal, mas, ao mesmo tempo, um controle onipresente, que está sempre ali, né? Então, é uma forma muito mais centralizada do trabalho nesse sentido. Um outro aspecto dessa forma de trabalho uberizado é a amadorização do trabalho, que é um tema que a Ludmila também fala, né? Que é o trabalho amador. Então, você não precisa, para trabalhar em qualquer aplicativo, por exemplo, de nenhum tipo de certificação, de nenhum tipo de... Não tem regulamentação. Então, a gente viu, por exemplo, aqui em Niterói, na nossa campanha de solidariedade, o caso de um entregador que se acidentou e ele ainda nem tinha tirado a carteira de trabalho dele, né? Então, esse processo de amadorização tem tudo a ver com o desemprego também, né? As pessoas, numa medida desesperada, procurando emprego, vão trabalhar com aquilo que parece mais acessível. Muitas vezes esse acessível é o próprio aplicativo. Bem, e aí o último aspecto da uberização que eu queria falar é sobre essa questão... Bem, outra coisa que é óbvia, né? Sobre o trabalhador virar autônomo, então no caso dos motoboys, muitos antes da uberização eram terceirizados. Quando chega o aplicativo fazendo a promessa de que o trabalhador vai receber mais pelo aplicativo e que os estabelecimentos vão gastar menos, isso quebra essas empresas terceirizadas, o que também acaba sendo uma promessa falsa depois, né? E aí o trabalhador vira autônomo. E um último aspecto é sobre essa ideologia do empreendedorismo, né? Então, toda forma econômica, ela vem consigo, né? Carrega uma forma de subjetividade também, né? E existe todo um tema, não vai dar para aprofundar, que é da subjetividade neoliberal, aquela ideia do trabalhador como empreendedor de si mesmo, etc. E isso é uma forma também de dominação, né? Agora, é muito importante a gente pensar que essa ideia, né, do empreendedorismo, ela é uma ideia falsa, né, que a Uber vende, por exemplo. Então, eles têm o mote de você é o seu próprio chefe, os outros aplicativos também têm, que é uma forma de obscurecer a relação capital-trabalho, que, como eu já disse, há uma relação de controle e uma relação de subordinação, e é uma forma também que estimula também a competição. Então, eu lembro de um entregador que a gente conversou, que ele falou assim, olha, eles falam que não tem competição, que eles não estimulam a competição, mas no Lalamove, por exemplo, que é um outro aplicativo de entrega, tem um esquema diferente do iFood, que é o aplicativo toca ao mesmo tempo para todas as pessoas que estão num raio-x próximo àquele estabelecimento. Então, é bastante concreto. Se tocou e você está próximo, você tem que correr para pegar o seu pedido antes dos outros. Então, isso gera uma relação de competição e propicia mais acidentes também, né? Então, a pessoa ela sai correndo para pegar, para fazer a maior quantidade de entregas possível, e isso vai gerar mais acidentes de trabalho também. É muito importante a gente ter cuidado com esse tema do empreendedorismo, né? Durante o break dos apps, por exemplo, teve um debate, né, na esquerda de eles são contra a CLT porque isso é falsa consciência, etc. Na verdade, é importante a gente contextualizar de que os sujeitos desse trabalho precarizado são sujeitos negros, sujeitos pobres, sujeitos periféricos. Então, não é verdade, eu pelo menos não conheci ninguém que acha que é empreendedor, não conheci nenhum trabalhador que fala que é um empresário, por exemplo, entende? Então, acho que esse é um tema que a gente tem que tomar bastante cuidado. Um exemplo que a Ludmila dá, inclusive, sobre essa questão da falsa consciência de se é empreendedor ou não, é o seguinte, ela falou, olha, a gente, por exemplo, que está na academia,
muitas vezes trabalha mais de 8 horas por dia. Agora, não necessariamente por isso a gente ia preferir bater cartão, mesmo que trabalhasse as horas exatas para receber aquele mesmo salário. Então, acho que isso traz todo um tema para a gente refletir, né, que as novas formas de trabalho devem trazer para a gente também novas agendas, novas plataformas de luta, se a gente quiser, inclusive, dialogar com esses trabalhadores, né, e apresentar uma alternativa concreta. Faltam 10, temas trabalhistas. Bem, só para concluir essa primeira parte, então a alternativa que ela apresenta para essa falsa ideia de empreendedorismo é de autogerenciamento subordinado, no sentido de que há um autogerenciamento relativo do tempo, por exemplo, mas ele é subordinado. E aí tem um exemplo que eu queria dar, até o professor falou sobre o filme, né, do Ken Loach, e a gente acompanhou aqui também um caso que foi o Ken Loach da vida real, né? Foi um entregador que a gente entrevistou no primeiro break que teve aqui em Niterói. Ele falou, né, sobre a condição dele, de trabalho, etc. Ele falou da companheira dele que estava grávida, com uma gravidez de risco. E na semana seguinte ele se acidentou, quebrou a bacia, ficou internado por vários meses sem poder trabalhar. Depois, ela teve o filho nasceu com doença, teve que fazer 2 cirurgias logo depois que ele nasceu. E aí ele, internado sem trabalhar, falou, não, vou abrir um negócio. E aí ele tentou abrir uma venda de açaí na casa dele. Não conseguiu, com a venda de açaí, sustentar a própria família. Ele falou, não, nunca mais vou trabalhar na iFood. Aí, depois que ele conseguiu voltar a andar, ele falou, não, eu vou fazer o trabalho autônomo. E aí começou a divulgar que ele estava fazendo serviço por entrega autônomo, também não conseguiu. E depois acabou voltando para o iFood. E voltando, tendo acabado de se recuperar, com dor, trabalhando 12 horas por dia. Então, é bem emblemático, né? Esse caso, exatamente, eu dei um spoiler, mas é um pouco essa história do filme, que foi um caso que a gente acompanhou aqui também. Aí, dito isso, né, sobre esse processo de transformação da categoria e a uberização, no caso dos entregadores de aplicativo, eu queria falar um pouco sobre a intersecção entre o racismo estrutural e o trabalho plataformizado, o capitalismo de plataforma, enfim, tem diferenças conceituais sobre como pensar essa intersecção, né? Mas eu acho que é muito importante a gente pensar, ainda mais no Brasil, não é só um problema nacional, não é um problema internacional, na verdade, mas ainda mais aqui, pelo que é a conformação histórica da nossa classe trabalhadora, sobre quem são os sujeitos desse tipo de trabalho, né? Isso porque quando a gente fala em racismo estrutural, a gente sabe que o racismo ele insere os sujeitos racializados dentro dessa estrutura desigual de dominação, em uma estrutura que coloca esses sujeitos racializados em desvantagem, pautando tanto na estrutura, que está pautada tanto na estrutura econômica, quanto na estrutura política e na estrutura jurídica também. Então, eu não conheço muitos estudos sobre sociedade digital, raça e racismo, então eu posso até mandar para vocês depois um estudo de uma socióloga norte-americana que chama Tracy Macmillan Cotton, e ela vai falar justamente sobre essa debilidade nessa intersecção, né? Falando que o capital em rede, então o capitalismo nessa forma atual, ele molda também essa hierarquia racial global, né? Então, ela usa dois exemplos para pensar como esse racismo que é estrutural, ele vai ser facilitado e legitimado por essas ferramentas digitais. Um deles é a privatização da vida pública e econômica, e os que tem a ver principalmente com essa privatização dos dados, que eu, pelo menos, faço um paralelo com esse debate sobre o controle que a Ludmilla vai fazer, no sentido de que esse mundo dos dados privados, né? Então, quem são as pessoas que detêm esses aplicativos? Quem são as pessoas que detêm esses dados, que vão saber exatamente para onde o entregador vai, exatamente qual é a demanda das pessoas, qual é a avaliação, etc. Então, quem detém isso? Isso é muito privatizado e ofuscado. Então, esse é um aspecto que ela coloca. E o outro aspecto que ela vai falar é sobre a inclusão predatória, no sentido em que as tecnologias de internet, elas buscam se expandir, né? Ou seja, ganhar mais pessoas. Mas elas buscam se expandir dentro de uma estrutura social que é uma estrutura hierarquizada, e hierarquizada com esse marcador da raça também, ou seja, é uma estrutura excludente. Então, ela busca incluir pessoas nessa expansão das tecnologias de internet, ao mesmo tempo em que ela busca reproduzir essa exclusão. E a forma de combinar essa expansão com a exclusão é o que ela vai chamar de inclusão predatória, que é uma inclusão oferecendo para esses sujeitos que são marginalizados essa falsa sensação de mobilidade. Que aí eu também faço esse paralelo com um debate que a Ludmilla coloca sobre o autogerenciamento subordinado. E esse tema da expansão, né, da inclusão predatória, é muito interessante, porque se a gente olha aqui no Brasil,
Em 2019, teve uma pesquisa que mostrava que as maiores empresas de aplicativo, juntas, elas significavam o maior empregador do Brasil. Em 2019, se juntasse Rappi, iFood, agora eu não lembro, mas acho que eram 4. Se juntasse essas 4 aí, todas elas davam o maior empregador do Brasil, que é muito interessante também para a gente pensar o nível de precarização da classe trabalhadora hoje, né? Enfim. Bem, o meu tempo é curto, então eu vou pular já para o tema do break, porque tem ainda algumas coisas para falar. Bem, o break foi um fenômeno muito interessante, né? E queria só contextualizar um pouco que ele se dá dentro desse contexto de crise global agravada pela pandemia, onde se intensifica a expropriação da força de trabalho de pessoas racializadas, com uma degradação também das condições de vida aqui no nosso país, né? Todo o tema da fome, do genocídio, da violência, com uma pressão muito grande, então, sobre esse setor, né? Esse é um tema que também vai ser discutido na teoria da reprodução social, né? A crise da reprodução social, etc. Então, esse é um setor que está muito pressionado nesse processo de degradação das condições de vida intensificado pela crise global do capitalismo e ainda mais agora nesse contexto de pandemia. O que vai se expressar também no crescimento do desemprego, né? Então, 14 milhões de desempregados, com 5 milhões de desalentados, etc. Então, os aplicativos, eles chegam oferecendo, né, como uma alternativa para essa demanda de desemprego. Então, na pandemia, essa categoria dos trabalhadores, principalmente dos entregadores, né, acaba sofrendo com a entrada de mais pessoas, principalmente de pessoas jovens. Tem uma mudança também no perfil da categoria, né? Então, que nem eu falei, o motoboy sempre existiu. E até hoje a gente vê pessoas que têm 30, 40 anos de categoria, mais velhos normalmente, mas com a uberização a gente tem a entrada de pessoas muito mais jovens, pessoas negras, que inclusive é uma característica dos bike boys, né? Que é parte do que são os entregadores hoje, que são os motoboys e os bike boys, que são esses mais jovens. A categoria ela passa também por um rebaixamento dos salários, por um aumento da jornada, então 12, 14 horas de trabalho por dia, cumprindo um serviço essencial, ainda mais no contexto da pandemia, onde as pessoas, né, tinham que ficar em casa, aquelas que puderam ficar em casa para fazer o isolamento social, e um serviço essencial que foi totalmente desvalorizado, né? Então, essa combinação também gerou um aumento de acidentes. Então, tem uma pesquisa recente que fala que 80% dos acidentes de trânsito em São Paulo são de motociclistas. Eu não achei a quantidade de entregadores, né? Mas tem poucas pesquisas também ainda com relação à própria categoria. E o perfil é esse, né? Majoritariamente negro, e isso vai se intensificar, como eu falei, quando a gente vai olhar para os bike boys. Aí eu queria trazer com relação às demandas um tema que é o seguinte: as demandas oficiais do BREC foram de lutas econômicas, então aumento das taxas, enfim, dos bloqueios injustos. Mas nas conversas, nos depoimentos, a gente vê também outro tipo de demanda, que são demandas por reconhecimento. É muito comum você ver, a gente só quer ser visto como gente, entregador não é cachorro, não pode ser tratado como lixo. Tem casos de coisas que circulam nos grupos, por exemplo, teve um que veio ano passado, que foi de os estabelecimentos terem dado para o entregador a comida dentro de uma sacola, e eles falam, não, isso aqui é humilhante, a pessoa pegar a comida jogada numa sacola, como se a gente não fosse gente, né? Então, é interessante pensar que, apesar da pauta oficial ter sido econômica, tem também esse debate sobre a invisibilização, sobre a incivilização, que também tem um paralelo com a questão racial, né? Dado que as formas de racismo, uma das principais formas de racismo é a desumanização, a animalização e a incivilização. Então, é muito interessante a gente pensar também aqui um paralelo com a Nancy Fraser, que ela vai falar sobre a necessidade de a esquerda socialista juntar as lutas por redistribuição, são, né, as lutas econômicas, com as lutas por reconhecimento. Que aí a gente pode entrar no tema das opressões, mas não se esgota aí, né? Não são exatamente lutas identitárias, são lutas por reconhecimento mesmo. E aí, já deu meus 20 minutos, eu vou pedir uns 5 minutinhos só para falar sobre esse tema, do que algumas reflexões, né, de formas de organização que a gente pode refletir a partir do que foi o break dos aplicativos. Tem muitas, as mudanças no mundo do trabalho necessariamente vão gerar mudanças nas formas de organização. Essas mudanças nas formas de organização, elas não são novas, elas estão atreladas às mudanças no mundo do trabalho, ao desenvolvimento das tecnologias da internet, vídeos, processos recentes que se apoiaram muito, né, nas redes sociais, e também as consequências pós-restauração capitalista no leste europeu, né? Então, o tema da reestruturação produtiva, que o professor também falou, essa ofensiva ideológica do capital sobre a classe trabalhadora, as teses do fim do trabalho, do fim do socialismo, a falência, né, do socialismo, etc., que geraram efeitos tanto na crise do sindicalismo quanto na crise da forma partido, né? Então, para mim, esse é um pano de fundo
sobre as formas de organização. Além disso, tem processos que vêm desde a crise de 2008, então a Primavera Árabe, por exemplo, foi a primeira revolta de Facebook. No Brasil, depois a gente vai ter junho de 2013, que também teve muitas essas características de trabalhadores precarizados e pautados nas redes sociais, que se utilizaram das redes sociais no contexto de mal-estar social, etc. Em 2014, a gente vê um período de reação, né, com o crescimento da extrema-direita, e agora, de 2019 para cá, um novo ciclo de lutas, e intensificado também na pandemia. Agora a gente está vendo a América Latina, Black Lives Matter, com forte protagonismo também dos povos racializados. Então, o que eu gostaria de deixar para a gente pensar sobre essas características no BREC? Primeiro, que foi uma organização totalmente inédita, né? Totalmente inédito ter tido uma organização dessa escala, de uma categoria justamente que é tão fragmentada, etc. Então, um processo realmente muito importante para a gente se debruçar. O segundo é o tema das demandas que eu já falei, né? As demandas públicas e o que eu acho que se expressou nas demandas sentidas pelas pessoas também nesse tema do reconhecimento. O outro é essa questão da horizontalidade, da forma de organização. E aí eu não estou falando sobre as direções, sobre quem estava à frente. Entre os próprios entregadores havia uma negação da tentativa de se criar lideranças, né? Então, para a gente que é de esquerda, a gente viu o Galo como um cara jovem, anticapitalista, de periferia, com uma outra linguagem, que é da categoria, e isso era um cara super interessante, emblemático, mas que foi muito questionado dentro dos entregadores. E muito questionado não só por isso, mas também por essa tentativa de ser uma liderança. Não necessariamente da parte dele, mas da parte de nós que estávamos de fora, olhando para ele como uma liderança. Sendo que, de fato, ele representava um setor minoritário da categoria, né? Que não é, em sua maioria, antifascista. Então, esse tema do horizontalismo acho que é interessante para pensar. O outro é de não ter uma relação direta com os sindicatos, apesar de ter tido apoio, não partiu, né, dos sindicatos. O papel das redes sociais, que eu acho importante pensar também, então, a relação dos grupos de WhatsApp, né? Então, muito fluxo de grupo de WhatsApp com páginas, tanto páginas locais, porque as lutas dos entregadores já tinham antes do próprio BREC, mas descentralizadas, e a página nacional do Treta no Trampo, que propiciou essa centralização nacional, o que traz tantas potencialidades. Talvez a gente não tivesse tido uma mobilização nacional se não tivesse ouvido essa centralização via uma plataforma, mas também com contradições, né? Que a gente pode também pensar o quão democrático é uma página deter esses dados, né? Deter essa... Enfim, temas para a gente pensar. E o último, que é a diferença de linguagem estética também, né? Então, se a gente olha os vídeos, por exemplo, do Treta, muito rap, o próprio nome Treta, os símbolos, muito fora da caixinha do que a gente está acostumado aí nas lutas nossas mais sindicais, né? E aí, acho que terminar pensando um pouco sobre a necessidade do encontro entre essas lutas, né? Falei por cima aí sobre a crise da forma partido, a crise do sindicalismo, mas não acho de maneira alguma, até porque sou militante, né? Não acho de maneira alguma que eles têm que ser negados, acho que a gente tem que aprender também com esses novos processos, pensando aí a necessidade de construção de um novo horizonte estratégico. Acho que é isso, gente. Desculpa ter passado o tempo, mas aí pode tirar do fechamento. Não, tudo bem. Valeu, Vanessa. Gente, então, como botei aí no chat, a gente vai abrir agora para 5 inscrições. Oi, Igor. Faladas. Oi. Oi, então, só, assim, além de agradecer, claro, a abertura aí e a mesa, a Vanessa, o professor Ricardo, mas também te lembrar de falar sobre a questão da lista de presença e para o pessoal, porque a Verônica botou lá no chat, tá? E também falar que vocês podem fazer pergunta por escrito. Só isso, para te lembrar de falar tudo das coisas. Não, tranquilo. Então, está lembrado aí a questão da pergunta por escrito. O Tia já fez uma pergunta por escrito, me mandou aqui, e o Charles e o Marcos estão inscritos. Eu vou ler as perguntas por escrito no final, então o Charles pode começar. Você tem 3 minutos, Charles, e quem quiser se inscrevendo, vai colocando aí no chat, pessoal. A gente tem mais 3 vagas, tá bom? Ou então pode escrever também a pergunta escrita. Oi, posso começar? Pronto aí, Charles? Pode começar, vai lá. Quer dizer, nunca estou. Boa noite. Que isso? Primeiro, mandar um abraço para o professor Ricardo Antunes. Eu sou seu fã, eu tenho um livro seu, Os Sentidos do Trabalho, que, como a dedicatória que você fez para mim lá num evento que teve em Franca, eu esqueci o nome da universidade. Um beijo para a Vanessa. Eu não te conhecia, mas já estou adorando o seu debate quando você faz essa interseccionalidade com a questão de gênero, a questão racial. Inclusive, era sobre isso que eu queria falar, né, sobre a questão LGBT. Bom,
tietices à parte, vamos lá. Eu não sei se é bem uma pergunta ou um desabafo, mas o que eu tenho observado, né? Primeiro me apresentar, né? Eu sou Charles Vieira, estou diretor do Sindipetro RJ, trabalho na Petrobras há 14 anos, sou bacharel em Serviço Social, ex-aluno da UFRJ, da Escola de Serviço Social. Infelizmente, não tive a oportunidade de ser aluno do Zé Paulo, mas participei de muitas aulas dele na pós, eu invadia lá mesmo, e que se dane, e adorava. Então, enfim, o que eu tenho observado, né, principalmente lá na empresa, na Petrobras, é que está acontecendo uma transferência de responsabilidade para nós, né? Eu faço parte de um comitê de ergonomia onde nós recebemos um suposto treinamento, sem sermos da área de saúde, SMS e tal, para poder orientar e ser uma ponte, né, entre a gerência e o setor de SMS. E dá para perceber no discurso, né, para além de questões, enfim, eu não sei nem como definir, mas assim, dá para perceber no discurso uma culpabilização, uma responsabilização, uma transferência de responsabilidade de algo que eu penso que deveria, que deve, que tem que ser responsabilidade da empresa para os trabalhadores. E observo muito isso também em outros setores, né? Como, por exemplo, empresas que têm exigido banda larga de não sei quantos megas, um computador com não sei o que Excel 2029, e isso vai cada vez mais, suponho, marginalizando uma parte da classe trabalhadora, sobretudo aqueles e aquelas que têm menos condições. População negra, população LGBT, que historicamente também não consegue se inserir em alguns espaços do mercado de trabalho, né? Que sempre tem os espaços precarizados, enfim. Então, eu queria ouvir um pouco mais de vocês sobre essa questão dessa transferência de responsabilização para os trabalhadores em alguns setores e essa marginalização. Já era precarizado, já a população LGBT, os negros e negras, por exemplo, já eram excluídos, né, do mercado de trabalho. Agora, então, com esse fenômeno aí de trabalho home office e outras formas do trabalho, né, das expressões do trabalho, que eu não sei como definir, não sei qual o termo exato para usar. Eu queria falar mais, eu esqueci, mas, enfim, meu tempo deve ter acabado. Né? Obrigada, gente. Um beijo. Valeu, Charles. Até seu gatinho passou aí atrás, no fundo da câmera. Coisas dessa Meu Deus, interação por tela. Vamos lá. Agora é o Marcos. Olá, vocês me escutam? Sim, vai lá, Marcos. Beleza. Bom, boa noite a todos. Boa noite, professor Ricardo, boa noite, Vanessa. Eu primeiro queria agradecer aí a aula, que foi de um conhecimento, assim, esplêndido. Eu sou dessa geração aí, né? Esses dias tava conversando com uns amigos e eles falaram que a nossa geração é a geração frustrada porque cresceu com a perspectiva de CLT e virou PJ, né? E eu sou dessa geração aí e, inclusive, né, tive uma trajetória assim, meu primeiro emprego foi CLT, mas foi cair no conto da meritocracia, fui extremamente explorado e tal. Saí disso, consegui sair desse buraco, mas aí, saindo desse buraco, só consegui o PJ, né? E é o que o Charles estava falando agora, né? Trabalhando agora com o meu próprio equipamento, né? Graças a Deus eu tenho esse equipamento para poder continuar trabalhando, mas estou aí um pouco do que a Vanessa falou, né? Não estou trabalhando no aplicativo, né? Sou gestor de projetos, mas trabalho como empreendedor, né? Como prestador de serviço. Mas ainda tem todo esse ponto de não ter mais nenhum tipo de direito, né? Férias, 13º, seguro-saúde, alimentação, enfim. Mas, e assim, tudo isso, assim, veio muito de surpresa para mim, né? Não era uma coisa que eu estava esperando, assim, e de repente eu me vi, assim, nisso. E agora, mas não tinha estudado muito sobre isso, né? Não tinha me inteirado muito, essa é a primeira vez que eu estou realmente me aprofundando um pouco nesse debate.
E eu confesso que é um pouco desesperador, assim. Então, eu queria perguntar aí para vocês, né, professor Ricardo, para a Vanessa, quais são as perspectivas, né? Você tem perspectiva disso realmente é uma coisa que veio para ficar? É uma coisa que... Ou existe perspectiva da gente lutar por recuperar esses direitos trabalhistas mesmo nessa nova forma, né, de prestação de serviço, enfim. Como é que a gente faz aí? Quais são as estratégias para a gente, enfim, sair desse buraco? O professor Zé Paulo Neto, na live com a Boitempo lá do aniversário do Marx, ele falou, né, de uma crise do capitalismo sai mais capitalismo, né? Então, essa é outra coisa que a gente está vendo, assim, né? Então, enfim, queria saber um pouquinho dessa perspectiva de vocês. Obrigado. Valeu, Marcos. Agora é o seu quase xará, Marcos Oliveira. Vai lá, Marcos. Opa, e aí, gente? Boa noite. Eu sou o Marcos Oliveira, aí para diferenciar, né? Sou professor na rede municipal de Florianópolis. Minha questão... Primeiro, eu vou fazer mais uma exposição da minha experiência, assim, que antes de ser professor de escola, eu era programador, né? Tinha feito um curso técnico, trabalhei na área e tudo mais. Muito tempo, já antes da minha formação de pedagogia. E tanto na época quanto hoje em dia, porque eu ainda acompanho, né, esse ramo aí de vez em quando, programador é uma área que sempre foi muito marginalizada também. Nunca houve muito movimento, nunca houve muita defesa de direitos, sempre com salários baixos, empregando o programador como estagiário, né? Eu vivi isso tudo e ainda vejo comentários hoje em dia sobre isso. E até em grupos especializados se vê assim, para quem quer se tornar um programador, né? Se empolga com a área e quer saber como é que trabalha na área, e aí fazem um conselho assim, se você não vai ganhar muito, a maioria não ganha muito, mas se você se esforçar bastante, fizer N cursos das linguagens que estão no momento, não sei o que, talvez você consiga chamar a atenção de uma boa empresa e tal. Então, vai nessa questão de o trabalhador ele se equipar e se preparar para tentar ser empregado, né? Sempre existiu essa questão na área da tecnologia. E hoje em dia, eu descobri uns aplicativos que tem páginas também, certo? Que eles medem o seu desempenho, né? Dá para instalar no computador, por exemplo. Eu instalei para ver como é que era. Ele vai medindo tudo o que você está fazendo no computador e vai cronometrando, né? E vai mostrando quais aplicativos você acessou, quais páginas, tudo isso para você medir quantas horas você trabalhou. Então, já existe essa ferramenta do autogerenciamento, né? Do seu tempo, da sua produtividade, né? Nessas áreas que você pode trabalhar em diversos horários, né? Não tem horário fixo. Uma delas é programação, outra é design, também é muito comum esse tipo de trabalho. E eu acho que assim essas ferramentas já estão aí, né? Em algumas áreas. E a única questão é se elas vão conseguir, esse modo de gerenciamento vai conseguir se alastrar para as outras áreas, né? É isso. Beleza. Tempo certinho. Agora, acho que é o Diogo. Valeu, Marcos. Diogo, você está pronto? Tô me ouvindo bem? Então, vai lá. Estou te ouvindo. Pode ir. Beleza. É um prazer estar aqui. O professor Ricardo Antunes é uma referência para a gente, né? Eu sou professor de Sociologia do Ensino Médio e na aula passada eu falei sobre a obra do professor Ricardo Antunes, então estar aqui ouvindo ele é muito bom. E Vanessa é uma amiga de longa data aí, já dividimos alguns espaços de militância aí, então é muito bom estar aqui. Eu acho que esse tema ele é muito importante, né? Porque quem entender esse novo momento
sobretudo pensando na militância, né? Quem conseguir entrar nesse espaço vai sair como um grande um grupo político que vai conseguir dirigir bem essa categoria, porque eu acho que uma coisa que a Vanessa falou, e eu fui na Break dos Apps aqui em Recife, né, quando teve, eu sou daqui de Pernambuco, e foi muito interessante como essas coisas que a Vanessa falou tiveram presentes lá, eu percebi. Então, por exemplo, gente que nós da esquerda colocávamos como liderança, a gente chegou lá no ato e percebeu que não era liderança coisa nenhuma. Então, quem via as coisas pela rede social percebeu que não era liderança. O pessoal do PCO chegou lá com faixa de fora Bolsonaro, e se a gente não intervém, o pessoal tinha levado um cacete dos próprios manifestantes ali, dos trabalhadores ali dos aplicativos, né? Então, essa lógica, né, de como, apesar de ser um setor que foi o primeiro a se movimentar durante a pandemia, na verdade, depois vieram até professores, torcidas organizadas e tudo mais, movimentos antifascistas, mas o primeiro movimento a se levantar durante a pandemia foram os breaks aplicativos. E aí eu queria, talvez, porque essa é uma coisa que tem me incomodado, digo assim, enquanto militante, enquanto alguém que pensa esse momento mesmo assim, qual é a perspectiva que a gente tem enquanto esquerda, diria, de intervir nesses espaços? Porque eu acho que estudar esses espaços é algo que tem sido feito. Eu procuro acompanhar bastante os livros e as lives do professor Ricardo, é uma referência para mim, desde aquele livro Adeus ao Trabalho, que foi um dos primeiros livros que eu li quando entrei na Universidade de História. É um dos primeiros livros que eu li, assim, e de lá para cá tenho tentado acompanhar, mas a minha pergunta ela é mais do ponto de vista objetivo, assim. Como é que a gente consegue incidir nessa categoria? Como é que a gente consegue entrar nessa categoria e atuar nisso enquanto corrente política, enquanto militantes e de fato, dirigir, tentar atuar nesse movimento que é tão pulverizado, é tão capilarizado, que muitos deles se organizam por grupo de WhatsApp, ou seja, é um negócio extremamente pulverizado. Tem aplicativo que a gente não conhece, isso é uma coisa que eu achei muito interessante quando cheguei lá. Tem aplicativo que a gente fala sobre alguns mais famosos, mas tem muito mais do que a gente pensa. Ou seja, como é que a gente consegue intervir nessa categoria que só aumenta, nessa categoria que pega setores cada vez mais formalizados, que eram formalizados também, porque você tem o engenheiro virou motorista de Uber, né? Assim que a gente diz sobre esse momento. Então, como é que a gente consegue incidir nessa categoria? E acho que isso talvez não é algo que a gente precisa debater mais. Então, como é algo que me aflige, eu queria que isso fosse debatido aqui. É isso. Muito obrigado. Valeu. Agora é o Miguel. Boa noite a todos, a todas e todes. Miguel, sou professor de Sociologia aqui no Ensino Médio de São Paulo. Digamos aí que eu tenho um privilégio de sair concursado, mas essa pandemia nos trouxe alguns desafios aí para essa coisa do ensino remoto, né? O ano passado nós conseguimos manter aí todo ano remotamente, nesse vai e volta, e conseguimos manter isso. Esse ano, o governo, a partir de 8 de fevereiro, chamou a gente para poder trabalhar de novo, e eu faço parte do sindicato. Nós chamamos uma greve a partir do dia 8 de fevereiro, fizemos uma greve aí de umas 2 semanas, depois voltamos e temos de novo, e ficamos meio nessa briga. E aí a questão desse trabalho precarizado, né? A questão o que eu acho interessante, talvez eu queria que o professor Ricardo Antunes e a Vanessa talvez falassem um pouquinho sobre essa questão da dificuldade que nós estamos tendo hoje, de mesmo pessoas que têm uma estabilidade, de estar fazendo uma greve, e greve essa que foi uma greve pela vida. Tendo em vista aí que nós perdemos o nosso auxílio transporte, que a gente tinha auxílio transporte quando a gente estava indo para a escola. Só que, em contrapartida, a minha esposa teve que comprar um computador novo, a gente teve que comprar celulares e algumas coisas em casa, como cadeira, o sofá, acabou que meio que estragando, porque a gente ficou muito mais tempo em casa, a gente ficou trabalhando esse tempo todo em casa. E a internet também, que tem que usar mais, teve que comprar uma outra melhor.
Só que, em contrapartida, o governo não deu absolutamente nada em relação a isso, mas o nosso auxílio de transporte ele cortou. E mesmo assim, digamos que a gente... Um minuto? A gente ainda digamos, a gente tem um privilégio de estar trabalhando de forma de ter uma segurança desse trabalho, mas mesmo dentro dessa segurança, a gente teve poucas pessoas na categoria dos professores que fizeram greve pela vida, ou seja, a grande maioria não parou e não entende que está gastando mais algumas coisas trabalhando em casa. Queria agradecer aí. É isso, o professor e a Vanessa, muita boa explicação. Obrigado, é isso. Valeu, Miguel. Pessoal, então, para a gente não ficar tarde, a gente encerrou as inscrições, agora eu vou ler a pergunta escrita que o Roberto Tia mandou. Acho que é mais direcionada para o professor Ricardo. Professor Ricardo, em seus livros, de uma maneira geral, há uma reflexão no sentido de que a classe trabalhadora no século XXI, na era da globalização, é mais fragmentada, heterogênea e diversificada. Nesse processo, há a constatação de uma perda significativa de direitos e sentidos, em sintonia com o caráter destrutivo do capital. E o sistema de metabolismo, sob o controle do capital, tornou o trabalho ainda mais precarizado por meio das formas de subemprego, desemprego, intensificando os níveis de exploração. 2 questões. Como essa nova morfologia do mundo do trabalho contribui ou pode contribuir para novas formas de lutas da classe trabalhadora, não essencialmente operária, que líamos em Marx, né, e que a gente conhecia no século XX. E a segunda questão a maioria das lutas hoje, desse novo proletariado, cada vez mais precarizado, é, sobretudo, uma luta por resistência. Como articular essa luta com um projeto de emancipação social? Pergunta do Tchê, valeu, Tchê. E eu tinha uma pergunta também, em relação à questão do serviço público. Muito se fala, algumas agitações de sindicatos, uma possível uberização do serviço público que estaria em curso. São muitos ataques, sucateamento das empresas públicas, das universidades, do sistema de saúde. Faz sentido falar numa uberização do serviço público? Será que esse processo está em curso ou é uma coisa que ainda é muito distante, que não faz muito sentido, né? Porque, de um lado, tem a questão da ideologia liberal, que coloca o servidor como um privilegiado, mas também, na nossa classe, muitas pessoas têm medo, né? Falam, nossa, vamos perder o que conquistamos aqui e vamos nos assemelhar muito a essa fração mais precária. Eu queria entender se isso faz parte desse processo ou se ainda está um pouco distante. Agora, gente, podemos inverter a ordem? Desculpa, tem mais uma pergunta, né? A Saula tem uma pergunta aqui. Não seria uma falácia falar que o público é gratuito? Não estaria por trás a ideia de que, por mais que os cidadãos sustentem o Estado, quando ele oferta seus serviços? Seria essa a pergunta? Coloca como gratuitos. Tá, seria... Se a gratuidade seria falácia, né? Porque a gente paga impostos e contribui com o nosso trabalho, tudo bem. Beleza, Saula. E então vamos passar para a Vanessa e a gente fecha com o professor Ricardo, ou pelo tempo você acha melhor você falar primeiro, Ricardo? Você que sabe. Olha, quanto tempo nós vamos ter para responder, só para me organizar aqui? Pode ser 15 minutos, aí você pode fazer primeiro, se você quiser. Tá bom, eu prefiro então fazer primeiro, tá. Porque aí eu tento assistir parte da Vanessa até o limite que eu puder aqui, que amanhã a jornada é intensa de novo e hoje foi tudo embolado aqui, almoço, janta, tudo, eu moro só, tenho que tratar de me virar aqui, senão eu me alimento mal e o resultado é que a gente adoece e aí fica mais difícil, né? Tá, pode ser assim, Vanessa? Seguimos a ordem, eu falo e depois passo para você. Olha, são muitas questões, você me ajuda aí, Igor, no controle do tempo, são muitas questões e muito importantes, né? Eu vou dar, assim, uma nota de cada questão, porque se eu for responder cada questão, eu levo no mínimo 10, 15 minutos cada uma delas, para começar a tratar,
para não perder mais tempo, então, a do Charles. Primeiro, quero agradecer a todos os companheiros, companheiras, né, que referiram-se ao nosso debate, ao meu trabalho, né, o que me dá ânimo, o que me dá força e o que me dá vontade de continuar pesquisando e lutando, é porque se nós não lutarmos, a sociedade, né, ela só vai sofrer mudanças profundas se houver lutar. Tá? Se não houver, se cada um já vamos nos recolher, né, o capital não para um minuto, o capital é incessante. E a questão do Charles, desde logo, coloca isso. Tá? Primeiro, absolutamente decisivo entender a nova morfologia do trabalho. A nova morfologia do trabalho nos obriga a fazer uma conexão, eu chamo de uma dimensão transversal. Né? Eu tratei disso pela primeira vez, não pela primeira vez, mas mais detalhadamente no meu livro Sentidos do Trabalho. A classe tem gênero, tem cor, tem etnia, tá certo? Então, a classe trabalhadora, ela pode ser, tá certo? Ela tem, digamos assim, uma dimensão clara de gênero, é masculina, é feminina, é LGBT, ela é branca, ela é negra, tá certo? Ela pode ter outras expressões raciais, ela tem etnia, tá certo? Indígena, não é? Ela tem, digamos, geração. Os imigrantes têm uma configuração que diferencia dos trabalhadores e das trabalhadoras nativas. Isso é absolutamente imprescindível. Quem tem acompanhado minhas lives e os meus textos desde 1999, eu tenho chamado a atenção a isso. Foi um erro grave que o marxismo cometeu no passado, de pensar que a emancipação da classe trabalhadora se faria pela classe trabalhadora masculina, estável, etc. E é um erro grave de vários movimentos também que fazem a luta, por exemplo, de raça, de gênero, da juventude, desconectada do capitalismo. Não existe nenhuma possibilidade de uma igualdade minimamente substantiva entre homens, mulheres, LGBTs, brancos, negros, indígenas, imigrantes, o que for, nenhuma possibilidade mínima que seja. Né? Não é por acaso que o empreendedorismo está entrando pesado em muitos setores das periferias, porque é uma, digamos assim, é uma engenharia complexa a neoliberal. Isso me leva à segunda questão. É isto, o Charles. O toyotismo tinha uma máxima, isso também está no meu livro Adeus ao Trabalho e depois nos Sentidos. O toyotismo dizia assim: o Taylor desprezava a consciência da classe trabalhadora. Nós reconhecemos, dizia o Ono, teórico do toyotismo, principal teórico empresarial do toyotismo, né, que é preciso responsabilizar, é preciso transferir para o sujeito que trabalha, trabalhador ou trabalhadora, tá certo? Tarefas que são das empresas. E isto faz com que o capital, tá certo, se desobrigue de fazer certas atividades que ele transfere para os sujeitos, para as subjetividades do trabalho, porém, sob uma lógica estritamente patronal. O círculo de controle de qualidade não é outra coisa senão isso. Tá? Então, isso é muito importante. Né? E isso nos obriga a entender. Não é por acaso que, sem o culto do empreendedorismo e do trabalho autônomo, né, não se sustenta a lógica das empresas, a lógica da exploração do trabalho que as plataformas digitais vêm fazendo, né, nos entregadores e nas entregadoras. A questão do Marcos. Né? Bom, eu sou da geração da CLT que virou PJ. Percebi que a CLT tinha problemas e agora estou numa geração, tá certo, que não tem direito nenhum. Quais são as perspectivas? O Marcos pergunta: isto veio para ficar? A resposta é clara e direta. Se depender do capital, se depender da lógica do capitalismo, veio para ficar, vai se intensificar e vai piorar. Eu não tenho a mais remota dúvida do que eu estou falando. Isto só não ficará se houver, ponto 2, confrontação social. E anotem aí, tá? São quase 50 anos aí de pesquisa.
por mais paralisado, aspas, para usar uma expressão durkheimiana, por mais anomia que o mundo pareça, nós estamos em cima de um vulcão. Nós estamos em cima de um vulcão. No Brasil, na América Latina, na África, na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. Bom, quem tem dúvida, basta olhar para o vulcão Colômbia. Hoje, vulcão Chile ontem. Tá? Nós estamos há mais de 2 semanas com explosões sociais diárias na Colômbia. E tivemos no Chile, desde outubro de 2009, uma série espetacular de rebeliões sociais. Tá? Ou seja, quais são as perspectivas, Marcos? As perspectivas eu posso resumir desse modo. As piores possíveis se o mundo, tá certo, continuar sob os imperativos do capital. Né? Mas, atenção, o meu querido amigo Zé Paulo, um grande amigo de décadas, ele tem a razão, que a crise, em geral, sai mais capitalismo. E o Zé Paulo sabe tão bem quanto eu isso, mas a crise, em geral, sai mais capitalismo. Mas a crise das exceções é daí que nascem as rupturas. Não houve nenhuma revolução no mundo, nem burguesa, nem proletária, que não fosse a partir de crise. Não, nenhuma. A Revolução Francesa, uma crise profunda do feudalismo, a Revolução Russa, uma crise profunda, tá certo, do czarismo russo, né? E todas as revoluções do século XX, né? A Revolução Chinesa, em cima de uma devastação social ilimitada. Por quê? Porque a contradição capital e trabalho, né? Ela é ineliminável. Né? Por mais que eu oblitere, né? Como os capitais tentam fazer, é empreendedor, é isso, é aquilo. Né? E, Vanessa, só uma sugestão pela experiência longa aqui de pesquisa, tá? Tem muito empreendedor que acha que é empreendedor, sim. Seria um milagre que não tivesse. Eu já conversei com vários, já debati com vários. Eles defendem, porque eles dizem, CLT é pior, eu tinha um chefe que era horroroso, agora eu faço o meu horário, eu sou empreendedor. Só que, porque, veja, seria um milagre que a gente tivesse num mundo horroroso como esse e não tivesse uma ideologia burguesa presente. Como é que a gente explica a explosão, por exemplo, dos evangélicos de direita e de extrema-direita? É porque o ideário é poderoso. Nas épocas que tem mais corrosão, mais social, mais depauperamento, mais, digamos assim, devastação, né? O Marx dizia, quer dizer, eu vou tentar equacionar no céu o que na Terra eu não consigo equacionar. Mas, viu, Vanessa, estas condições de empresariamento e empreendedorismo, eu já vi muitos que eram ardorosos antes da pandemia e hoje já dizem, não, professor, foi muito importante eu perceber a minha condição proletária. Eu podia achar que eu era empreendedor, mas eu sou mesmo. Por quê? Porque é uma realidade. E ela é muito contraditória. Ao mesmo tempo que existe a ideologia da absorção das subjetividades, né? O mundo coletivo é o mundo da revolta. Né? Então, a crise pode gerar alternativas importantes. A do Marcos Oliveira, tá certo? Os programadores, né? Digamos assim, as limitações, né? Hoje eles medem o seu desempenho. Nós estamos vivendo um período, o Marcos, tá certo? Em que, ao mesmo tempo que os indivíduos, porque esse é o culto do individualismo neoliberal burguês, são ultravalorizados como indivíduos, né? Eles são desvalorizados enquanto individualidade dotada de sentido. E uma individualidade dotada de sentido só pode ser uma autêntica individualidade se ela for conectada com a coletividade. E isto o capital impede. Impede. Então, digamos assim, nós temos que, ao mesmo tempo, né, perceber que todo esse processo, digamos assim, que vai de um ideário, de uma série de medidas pragmáticas tomadas pelo capital, são para atribuir a nós, trabalhadores e trabalhadoras, autonomia, quando, no fundo, são formas de controle. Ele disse muito bem, o capital sabe controlar quantas horas e o que eu estou fazendo no meu computador, em qualquer parte
tá certo? Do mundo que eu tiver, ele vai saber se eu estou conectado e se eu estou trabalhando ou não, né? É esse sistema que me abre para a questão, tá certo? 5, depois eu volto a 4 e as 2 e as 3 que vieram no final, muito brevemente, tá certo? A questão 5 é a do Miguel, tá? Por que a dificuldade de fazer greve, né? Miguel, veja bem, isso seria uma aula de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu só vou fazer uma síntese para você. Para aqueles que estudam greves há décadas, né, como é o meu caso, nós podemos dizer que é mais normal, é mais frequente a ocorrência de greves em períodos de expansão do que de crise. Sabe por quê? Quando os trabalhadores percebem que a economia está bombando e que a empresa não para de receber pedido, tá certo? E eles estão trabalhando mais da conta, ele diz, vamos parar. Tá, vamos parar, porque as empresas, tá certo, estão precisando vender. E isso é um momento de força. Por isso que é mais frequente a eclosão de greves em períodos de expansão econômica. Em períodos de crise, nós temos hoje, se somarmos o desemprego aberto, mas o desemprego por desalento no Brasil, mais de 20 milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregados e desempregadas. Mais de 20 milhões. Porque o desemprego por desalento é desemprego. O resto é brincadeira. Tá certo? O resto é palavrório ordinário. Entendeu? Não é desemprego por desalento. É equivocada essa conceitualização. Não é que eu estou desempregado porque eu estou desanimado. Eu estou desanimado porque não tenho emprego. Ainda mais numa pandemia. Num contexto como esse, um trabalhador ou uma trabalhadora, sabendo que ele está no fio da navalha, é natural que ele pense 2, 3 vezes antes de decidir fazer greve. E isso decorre da força coletiva, digamos, a força que a coletividade dele tem e das dificuldades. O greve, nós estamos no nosso grupo aqui estudando, tratamos disso um pouco no Uberização volume 1, mas estamos tratando no volume 2, que vai sair agora, tá certo? No começo do ano que vem, desse projeto de pesquisa que está em curso aqui com o nosso grupo de pesquisa na Unicamp, né? E com o apoio do Ministério Público do Trabalho, que nos motivou a dar elementos para eles para que eles pudessem melhor compreender essas tragédias, né? Nós estamos percebendo, na greve de 1º de julho, foi uma confluência quase natural. Depois começaram a surgir as tantas diferenças, né? Treta no trampo, entregadores antifascistas, tá certo? Sindimoto, aí você vai para Brasília, outra associação, começaram a surgir. E elas representam um amálgama. Eu tenho debatido com vários, eu devo ter feito umas 40 lives com trabalhadores e trabalhadoras, a convite sempre deles ou de outros grupos que querem debater, né? O fundamental nesse momento é que esse é um contingente relativamente novo. O entregador, ele tem anos como motoqueiro, mas ele pode ter anos como metalúrgico, pode ter anos como gerente, pode ter anos anteriores como engenheiro. Eu já entrevistei um engenheiro químico, eu já entrevistei, tá certo, um veterinário, e eu já entrevistei fora do país um setor, tá certo, um senhor que tinha sido ex-diretor de uma companhia, tá certo? E ele diz, olha, eu trabalho aqui para um belo carrão, eu trabalho aqui primeiro porque eu quero completar salário, porque eu perdi muito quando me aposentei. Segundo, que eu quero sair de casa, eu quero passear, Então, ele faz... Então, é muito diferenciado esse contingente. E nessa diferenciação, Diogo, né, como que nós vamos fazer para intervir? Não sei se o Diogo ainda nos ouve. Diogo, a primeira coisa é entender, estudar quem é esta categoria, tá certo? E para você estudar quem é essa categoria, ou você faz uma imersão dentro dela, tá certo? Ou você se torna trabalhador, entregador ou entregadora e vai fazer uma experiência dentro dela. Há livros luminosos, tá certo? De autores intelectuais. Satoshi Kamata fez o mais lindo depoimento sobre o toyotismo quando ele se tornou operário da Toyota, tá certo? O Robert Linhar
fez um livro lindíssimo quando ele foi operário numa fábrica automotiva francesa, tá certo? O Cabeça de Turco, do Günter Wallraff, alemão, tá certo? É um alemão que se travestiu de turco e foi trabalhar como turco numa empresa alemã, inclusive McDonald's e assemelhar. Ou você faz isso, ou você vai estudar em profundidade, né? E ao estudar, você vai perceber, tá certo? Que quem viveu nos últimos 5 ou 6 anos pulando de CLT para desempregado está destroçado. Não tem coisa mais maravilhosa, depois de anos de destroçamento, você ter um emprego, ainda que ele não tenha a cara de emprego, né? Eu vou fechar, mas isso me levaria longe demais. Eu tenho um depoimento que eu colhi no Rio de Janeiro, há 20 anos atrás, que nunca mais saiu da minha cabeça. O indivíduo estava desempregado e aquele era o primeiro trabalho dele depois de 2 anos. Ele era um economista que tinha perdido tudo. Só então é que eu entendi quando ele me disse: eu estou adorando esse emprego. Ele era motorista de táxi do Rio. Nós temos que entender isso. E como é que podemos atuar nisso? Respeitando o pensamento. Seria surpreendente, né, que uma categoria tão diversa como essa não tivesse bolsonaristas. Seria surpreendente. Todos nós sabemos que o Bolsonaro teve votação popular, teve o desencanto com o PT. Nós temos que entender. Teve, né, o nazismo e o fascismo na Itália e Alemanha, fascismo e nazismo, tiveram forte base operária. O último dia das eleições do Trump nos Estados Unidos, para ele ser eleito, ele disse que ele era o candidato da classe trabalhadora norte-americana e ia vetar os imigrantes de entrarem para garantir o emprego. É muito complicado, nós temos que entender tudo isso. Numa palavra só para finalizar. Igor, o serviço público faz sentido uberização? Faz não, já está fazendo. Já está fazendo, já tem professor uberizado. Já tem em São Paulo, para substituto, Ribeirão Preto queria criar o... Claro, porque, veja bem, por que uma escola vai pagar o trabalhador estável com direito se ela pode pagar por hora, como os cursinhos fazem, e vão dar aulas de qualidade, porque o professor de cursinho ele é selecionado. Quando você tem força sobrante monumental, e o setor de serviços ele é totalmente suscetível em muitas dos seus subsetores à uberização. Então, nós temos eu ficaria 20 minutos aqui dizendo exemplo. Entra na Amazon Mechanical Turk, todo tipo de trabalho que você quiser, eles têm lá. É isso. E por que e já tem muitas plataformas de professores. Como não chegaremos a isso? Com luta, com resistência, com confrontação sindical, luta sindical. Ah, professor, mas e como é que os sindicatos? Vou falar só uma frase, porque não dá tempo de tratar disso. No meu livro, O Privilégio da Servidão, né, o capítulo 19, eu chamei assim, A Luz do Final do Túnel, a última parte. E o 19º é Há Futuro para os Sindicatos. Eu sugiro que vocês leiam quem não conhece. Não há na história do capitalismo a possibilidade de termos capitalismo da classe operária não ter sindicato. Agora, o sindicato não é eterno, ele tem que suar a camisa para justificar-se, entende? Mas nunca esqueçam que é parte da campanha neoliberal, desde Hayek, digamos, tratar sindicato como a coisa mais horrorosa e medonha e corrupta que tem. Leiam, vejam o filme, viu, Igor? O Indústria Americana, American Factory, né? É um capital chinês que vai para lá e a primeira coisa que fica clara é que o capital chinês não quer o cheiro de sindicato lá dentro. Tá? Segunda questão, Roberto, né? Como a nova morfologia... Sim, eu tenho dito o seguinte, há bastante tempo, especialmente no privilégio da servidão, isso aparece mais. A nova morfologia do trabalho levará a uma nova morfologia das lutas sociais. O break dos apps não é uma paralisação tal qual a paralisação operária. Ela é diferente. Ela se utiliza, tá certo? Do mesmo aplicativo que conecta, o mesmo sistema celular que conecta, pelo WhatsApp eu me conecto com os meus parceiros. Entende? A classe, digamos assim, o ideário patronal quer me inviabilizar e individualizar. Mas eu tenho os coágulos de sociabilidade. Quando nós ficamos esperando na praça, né, o lugar que eles ficam reunidos, né, nós nos conectamos. Quando alguém se acidenta, nós vamos lá, tá certo? Quando uma greve ocorre, há chamamentos. Não vamos esquecer
que o capital não se reproduz sem o trabalho. E novas formas de luta surgem. Quando não tem sindicato, repare o seguinte, nessa amálgama que são os trabalhadores uberizados, né, plataformizados, né, você tem propostas de criação de associações. Você tem proposta de criação de grupos mais autônomos. Você tem proposta de criação de cooperativas de trabalhadores. A classe trabalhadora não nasceu em Manchester. Antes de chegar ao sindicato, ela passou pelo ludismo e pelas greves. Entende? As greves antecedem, quer dizer, é a história. E tem elementos novos. Vamos tomar muito cuidado para não dizer, olha, tudo aqui é antigo. Não é assim. As dominações são antigas. Né? As dominações, mas o Karl Polanyi tem uma expressão muito feliz de muitas décadas atrás. Né? O capitalismo é um moinho satânico. Ele tem uma capacidade infernal de se repor. Né? O que nos falta é ousadia para deflagrar as nossas lutas sociais. Eu saúdo como muito positiva essa mobilização dos apps e não me surpreende que politicamente eles sejam heterogêneos. Aliás, seria até uma surpresa que eles fossem homogêneos. No cenário que nós estamos vivendo, seria uma surpresa que eles fossem homogêneos, tá certo? E, por último ponto da aula, é verdade. O público é parcialmente público, porque o público só existe, e gratuito, só existe porque, né, a tributação. O que nós temos que lutar é que a tributação incida sobre as grandes fortunas e as riquezas, e não sobre o assalariamento. Gente, eu falei demais, eu espero ter ajudado nesse debate, né? Vamos ter mais oportunidades mais adiante, todos nós temos semanas intensas aí, eu vou assistir uma parte, com certeza, da fala da Vanessa, mas talvez eu não sei se vou conseguir ficar até o final. Eu já me despeço da Vanessa, do Igor, dos companheiros que estão organizando essa live e também dos que estão nos assistindo, né? Eu tentei responder com maior profundidade possível que o nosso tema permitia, questões tão complexas, tá bom? Mas eu vou assistir a fala da Vanessa pelo menos um bom tempo. A hora que eu me ausentar, eu deixarei uma mensagem no chat que eu estou me desconectando, tá? Um abraço e nossas lutas continuam. E uma última coisa, que é muito importante, viu, Marcos? Né? E qual é o nosso desafio? Eu vou dar 2. Aparentemente não muito conectados. Primeiro, uma luta imediata. Nenhum trabalho sem direito. Que o PSOL tenha a dignidade de assumir essa bandeira. Nenhum trabalho sem direito, e ponto. E não vem me falar em colaborador. Outro dia eu vi os nossos empreendedores, nossos colaboradores. Eu falei, acho que eu estou no lugar errado. Eu devia estar... E não é um CEO. 2. O nosso desafio é encontrar um outro modo de vida. O capitalismo é um sistema destrutivo e letal. Por isso eu criei uma categoria, né, no meu livrinho lá, O Coronavírus, o Trabalho sob Fogo Cruzado, que saiu na Itália um mês atrás, eu mudei o título para a edição italiana, é um capitalismo viral, virótico, pandêmico. Nós temos que reinventar o socialismo de tal modo que a gente é a única forma de sair desse modelo que é brutalmente destrutivo e letal. Ele destrói a força humana de trabalho, ele destrói a natureza, ele destrói a igualdade entre gêneros, raças, etnias, ele impossibilita. Alguém pode achar que o racismo pode ser eliminado sem o capitalismo? Ora, elementar, quem criou o racismo foi o capitalismo, não foi o racismo que criou o capitalismo, foi o capitalismo que criou o racismo. Alguém pode imaginar que interessa ao capitalismo uma igualdade substantiva entre homens, mulheres, LGBTs? Claro que não. Quem vai reproduzir a força de trabalho? Tá certo? Então, a ideia da divisão patriarcal, é por isso que existe uma conexão profunda entre patriarcalismo e capitalismo. Alguém pode imaginar, tá certo, uma emancipação indígena quando eles, né, a lógica do capital é profundamente destrutiva em relação ao modo de vida comunista e comunal indígena? Então, nós estamos desafiados a pensar no socialismo. Eu espero que o PSOL não esqueça que ele é um partido socialista. Eu espero que o PSOL não esqueça que ele é um partido anticapitalista.
Eu espero que, neste momento da pandemia, onde tudo que é sólido está desmoronando, nós temos que reinventar. Eu vou usar uma expressão que é do Marx, que é do Engels e que é do Trotsky, tá? E que eu tenho usado bastante, porque eu acho que ela é muito bonita e muito forte. E ela não tem tanta carga ideológica. Nós temos que reinventar um novo modo de vida. E este novo modo de vida, para lembrar o meu querido amigo Estiva Mesaros, é para além do capital, né? Esse é um imperativo, se pudesse brincar com palavras, é um imperativo do nosso tempo. Bom, falei mais do que devia. Um abraço e até uma próxima. Não, acho que falou muito, mas falou bonito, assim, acho que até pouco, assim, pelo tempo e tal, mas muito obrigado por você ter cedido uma parte do seu tempo aí, que a gente sabe que é tão atribulado, tantas tarefas, esse cotidiano de pandemia que é tão cansativo, mas acho que todo mundo saiu daqui regozijado, né, e com vontade de debater, de estudar e de lutar. Acho que isso é o mais importante para o pessoal, para a classe trabalhadora, né? Acho que deu uma animada também, né? Apesar de um cenário tão catastrófico, a gente tem que se juntar para se animar um pouco. Então, vamos lá, Vanessa. Igor! Oi? Então, já que você me animou ao meu ânimo, última frase. Nós comemoramos nesse tempo 150 anos da Comuna de Paris. A Comuna de Paris foi o movimento mais majestoso da classe trabalhadora, em amplo sentido, porque ela não foi destruída pelas suas mazelas internas, ela foi destruída, a magistral Comuna de Paris, pelo exército francês em aliança com o exército prussiano, sendo que eles lutavam antes. Tá? Então, que a Comuna de Paris e seu lema, estamos aqui pela humanidade, e nós falamos da humanidade que trabalha, que é 99%, 98%, 97% da população, esta humanidade é que tem que colocar, tá certo, um projeto de socialismo e de anticapitalismo compatível com o nosso momento e que é imprescindível. Então, fica essa minha última menção. Eu depois me desconexo e dou um tchau para vocês pelo chat. Um abraço. Valeu, professor. Um abraço. Isso aí. Vamos lá, Verônica. Vanessa, desculpe. Imagina. Fiquei numa missão complicada aqui, né, gente, de falar depois do Ricardo. Mas tudo bem, vou lá, na minha humildade, fazer alguns comentários. E agradecer também ao professor pela aula e todo mundo pelas perguntas que fizeram aí. E gostei bastante da discussão. Então, primeiro, que o Charles falou, né, pensando um pouco sobre esse tema da responsabilização que é transferida principalmente para os setores oprimidos e como isso aumenta a desigualdade nesse contexto de pandemia, né? Eu acho que a gente teve várias situações agora no momento da pandemia que demonstraram essa desigualdade aprofundada especificamente no que diz respeito ao acesso às tecnologias digitais, né? Então, se a gente for olhar no terreno da educação, teve todo o tema do Enem, né? Foi uma luta que até chegou a ter em um certo grau estudantil, secundarista, com relação ao tema do Enem, e o resultado no final que a gente viu foi uma evasão histórica, né? E a gente sabe que esses estudantes que evadiram são principalmente os estudantes pobres, de baixa renda, etc. E acho que a gente vai ter uma grande luta também a travar no próximo período com relação ao tema do ensino híbrido, né? Inclusive, isso se relaciona com o que o Marcos falou, isso vai... É a tendência? Eu também não tenho dúvida que é a tendência. Eu já vejo hoje que o ensino híbrido nas universidades e nas escolas vai ser uma tentativa de seguir sendo implementada mesmo depois da pandemia, né? E com certeza vai ser um elemento de aprofundamento das desigualdades. Acho que tem um tema também, pensando especificamente sobre a população LGBT e como existe essa maior exclusão, né, durante a pandemia, que é com relação à questão do lockdown, né? E aí isso me faz pensar sobre justamente o tema que eu falei antes, que é a combinação entre redistribuição e reconhecimento. A Nancy Fraser, ela fala o seguinte, olha, as medidas são diferentes, mas os dois têm que juntar, porque quando a gente fala em redistribuição, a ideia é conseguir construir uma identidade única enquanto classe. Enquanto classe, a gente fazer uma luta social, econômica, nesse sentido. Já para as políticas de reconhecimento, é a afirmação da diferença dentro da mesma classe. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fez todo o debate do lockdown, para poder garantir, né, isolamento, etc., se esse debate é feito, como muitas vezes foi feito, né, descolado das políticas de seguridade e de segurança, isso aprofunda as diferenças.
E se a gente for olhar, por exemplo, para a população de mulheres LGBTs, o lockdown sem política, e eu não estou falando só de política de seguridade econômica, isso tem que ter para toda a classe trabalhadora, né? Auxílio emergencial, etc. Mas se a gente olha a população LGBTQIA+, por exemplo, além do tema da renda, tem o tema da segurança também, porque tanto LGBTs quanto mulheres tiveram um crescimento também de situações de violência nos momentos de lockdown, né? Então, eu acho que é bem importante ter esse olhar aí que o Charles falou para essas especificidades da nossa classe, enfim. Bem, o que o Marcos falou, né, da geração sem perspectiva. Na minha época, quando eu estava fazendo faculdade, a gente falava que era a geração que era frustrada por não ter uma perspectiva de ter uma vida melhor à condição dos seus pais. Era essa discussão que se fazia na universidade na época. Então, a geração que pegou o crescimento social da geração anterior, durante os períodos dos governos Lula, crescimento econômico mundial, etc., e essa é uma geração que não tem mais a perspectiva de ter a vida numa condição superior à da geração anterior da sua família. Bem, eu acho que a geração que a gente está agora é da geração sem perspectiva, né? Acho que nenhum jovem hoje tem a frustração por não ter uma ascensão social. Acho que não é uma expectativa de um jovem, vou fazer faculdade para virar um doutor e ser... Enfim, essa expectativa não existe mais, né? E essa é a minha geração também, a geração que olha e vendo que não vai se aposentar, né? Então, eu tenho certeza aí, concordando com o professor, que essa é a tendência mesmo, né? A tendência da precarização, enfim, da falta de perspectiva. Agora, as saídas, né? Bem, acho que uma coisa que a crise estrutural que a gente está vivendo é uma crise também dessa forma do capitalismo, que é a forma neoliberal, né? Eu acho que se a gente olha o momento da pandemia e a crise que não se resolve desde 2008 também, né? Então, desde 2008 não se resolveu, ou seja, o próprio capital não consegue recompor as suas taxas de lucro com a política econômica que existe hoje. E eu acho que se a gente olha no momento da pandemia, é evidente as contradições do próprio capitalismo, né? Tanto é que tiveram países, se eu não me engano, a Espanha, que chegou a estatizar o serviço de saúde pública momentaneamente durante a pandemia. Agora, se eu estiver errado, alguém me corrige, mas se não me engano, foi na Espanha. Então, eu acho que fica bastante evidente a falência dessa forma econômica também, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento de muito questionamento ao próprio neoliberalismo e é um momento de muita luta, não à toa, né? Se a gente for olhar no Chile, por exemplo, haviam bandeiras explicitamente contra o neoliberalismo, né? Não é só bandeira explícito contra o neoliberalismo, no Líbano também teve, quando tiveram as mobilizações lá em 2019, então eu acho que é um momento que vai demandar, que abre brechas, né, de transformação. E eu concordo também nisso que o professor falou, né? Não significa a gente dizer que quanto pior, melhor. Isso não é verdade, a gente não torce para ser pior, né? Mas, por outro lado, não existe perspectiva de ruptura sem crise, né? A dinâmica dos processos revolucionários, enfim, né, de enfrentamento, são dinâmicas assim como na mecânica, quanto mais pressão na mola, mais energia acumulada, né? Se a gente não está pressionado, a gente não luta, né? A gente só luta justamente porque a situação é insustentável, né? Aquela outra coisa, às vezes a gente olha e fala, nossa, situação tão difícil, parece que nunca vai melhorar assim, a situação está muito difícil, parece que nunca vai melhorar, mas a metáfora de que o momento antes do nascer do sol é a hora mais escura da noite, né? Acho que é isso, Bem, vou usar o jargão, todas as revoluções parecem impossíveis até que elas sejam inevitáveis, né? Acho que é isso, acho que é justamente o momento crítico que a gente vive que deve nos colocar a necessidade urgente de fazer uma luta com uma perspectiva de ruptura, né? Sabendo que isso não é inevitável, que isso exige a nossa ação, né? Exige programa, exige estratégia, enfim. E aí, num sentido mais tático também, sobre como fazer essa luta, o professor, inclusive, falou, se não me engano, sobre a experiência que existe de organização dos precarizados na Itália, né? Então, também já tem outras formas de organização dessa classe trabalhadora precarizada que demonstram que é possível também, né? Por mais que seja fragmentada, etc. Então, acho que esses são exemplos importantes também para a gente pensar a nossa luta aqui. Deixa eu ver... só um comentário sobre o tema, né, que o professor falou da consciência de ser empreendedor ou não. Até o Rafael comentou no grupo que sente... Eu também não tenho uma grande empiria nisso, tá? Vou falar só o que me parece. Mas o Rafael falou que pode ser que isso tenha a ver com as diferenças dentro desses trabalhadores uberizados, né? De qual cargos eles ocupam, por exemplo. Eu acho que tem mesmo. Então, eu acho que uma coisa é a consciência de quem é motorista de Uber, por exemplo. Outra coisa é de quem
é motoboy, principalmente há muito tempo, ou que consegue fazer, por exemplo, uma coisa que tem bastante motoboy, que trabalha por conta e também trabalha para o aplicativo. E outra coisa ainda é o bike boy, né? Então, são escalas diferentes. Eu, por exemplo, tenho um tio que virou motorista de Uber, ele trabalhava com evento, tirando foto, e agora ele trabalha com Uber, e é um cara ultra bolsonarista, assim, é o único bolsonarista da minha família, inclusive. Enfim, né, ele acha que tá melhor para ele, porque ele tá conseguindo ganhar a renda dele, tá tudo bem. Isso é totalmente diferente do motoboy, esse exemplo que eu dei do motoboy que se acidentou com a mulher grávida, etc. O que, por sua vez, também é diferente do bike boy, né? Então, a última pesquisa que eu vi sobre a faixa salarial dos motoboys, de aplicativo, 70% deles recebem de 1 a 2 salários mínimos, e diminuiu a quantidade daqueles que recebem de 3 a 4, que antes era maior. Os bike boys é pior ainda, a maioria deles recebe uma média de 900 e tanto, é menos de R$1.000 a média salarial do bike boy. Então, acho que se a gente olha para esse público, por exemplo, que é ultra precarizado, é realmente a gestão da sobrevivência, né? Acho que nenhum jovem que fica pedalando a cidade inteira... eu fui para BH, por exemplo, um tempo atrás, e lá também a gente entrou em contato com entregadores, né? E, enfim, né? A gente conheceu gente, um menino de 20 anos que era pai, e que, enfim... Se você olha a própria cidade, uma cidade cheia de ladeira, né? Uma coisa é ser bike boy aqui no Rio. Imagino que seja bem mais penoso ser bike boy numa cidade de morros, né? Enfim. Então, nesse caso, né, é realmente uma questão de sobrevivência. Bem, sobre o tema que o Diogo falou, né, das potencialidades e como a gente pode intervir nessa categoria. Eu acho que é uma categoria que tem um potencial muito explosivo, não à toa tiveram essas manifestações logo no começo da pandemia. Eu acho que isso se dá justamente pela precariedade das condições de vida, e eu acho que é possível intervir, por mais que seja difícil. Então, é muito heterogêneo, tem muita rotatividade, então vai ser difícil você encontrar sempre aquelas mesmas pessoas, mas ainda assim existem locais de concentração, que são os bolsões, que é onde tem o maior potencial de troca, de sociabilidade dentro da categoria, e eu acho que tem algumas experiências que foram feitas durante o break dos aplicativos que a gente pode reproduzir, nesse sentido de buscar se aproximar da categoria. Então, alternativas para entender. O professor falou de uma, que é estudar, verdade? Outra, que é a gente se inserir, né? Então, trabalhar diretamente, é verdade. Agora, eu acho que também tem uma terceira, que é a solidariedade com a categoria. Eu acho que isso é possível se tiver uma relação real e cotidiana, que é o que, por exemplo, aconteceu no break dos aplicativos, né? Se a gente olha, por exemplo, a relação do treta no trampo, né? O que eles fizeram foi implementar uma tática que era utilizada pelo movimento operário na década de 80, que eram as entrevistas operárias. Então, né, os sindicalistas iam no chão de fábrica, faziam entrevistas, e foi essa tática que eles implementaram no treta, no trampo, para o break dos aplicativos, que é ir nos bolsões e coletar entrevistas com essas pessoas. E na página eles divulgavam com contato para quem quisesse mandar denúncias, depoimentos, etc. E assim eles se transformaram em uma referência real, mesmo que tenham ali pessoas que não trabalham com entrega. E acho que isso é uma forma de expressar uma solidariedade de classe que a gente, mesmo não sendo entregador, e né, militantes, ativistas, pode fazer para buscar se aproximar dessa categoria, sabendo que ela é muito diversa, né? Então, é isso. Por fim, sobre vou responder agora, por último, o tema do Miguel, né? Sobre a dificuldade de fazer greve pela vida, no caso dos professores. Olha, eu acho que a gente está numa condição da luta sindical, principalmente dos setores mais tradicionais, né, organizados, realmente muito difícil. Eu acho que isso tem a ver com o contexto político mesmo de uma série de derrotas que a gente foi acumulando, principalmente desde... Desculpa que me deu uma engasgada aqui. Principalmente desde o golpe parlamentar, né? Então, eu acho que a gente está num momento onde essas categorias sofreram bastante, etc. Então, eu vejo que esse setor tem sido a retaguarda dos últimos processos de luta, né? Então, eu acho que é muito importante as lutas que foram feitas, como a greve que foi feita em São Paulo. Mas eu acho que falta para as categorias tradicionais essa ruptura com o corporativismo, no sentido de a luta pela vida ser uma luta de solidariedade também com outras categorias, que eu acho que são categorias que hoje estão mais penalizadas, né? Como, por exemplo, os entregadores, como as periferias, as favelas, né? Toda a situação da fome. Inclusive, tem várias categorias, né, que têm feito já essas ações de solidariedade. E eu acho porque eu acho que aí é onde tem o potencial mais explosivo, né? E por isso eu fiz também o recorte racializado, porque eu acho que isso tem totalmente a ver com o momento que a gente está vivendo.
Não à toa teve a greve dos aplicativos, não à toa tiveram os atos antirracistas. Agora, por exemplo, a gente teve a chacina do Jacarezinho e como parte, inclusive, do que é o mito da democracia racial no nosso país, a gente vê que não tem solidariedade para esses setores como se tem para outros, né? Não sei se vocês viram como foi a cobertura do Fantástico para chacina do Jacarezinho, mas foi bem ruim. Eles nem mostraram as mobilizações que tiveram aqui no Rio, em outros lugares também. E foi, né, nas vésperas dos Dias das Mães, eles só falaram que teve a chacina e que, enfim, né, um cara lá da polícia disse que realmente tem que ver melhor como fazer essas operações e tal. E depois apareceu lá o caso de Santa Catarina falando que também, né, teve uma situação, não sei se vocês viram, das crianças que foram assassinadas, e falando, né, das 5 mães que perderam seus filhos. É claro que dor não se mede, todas as dores são dores, mas é isso, né, algumas são reconhecidas e outras não, né, as dores dessas 29 mães do Jacarezinho não foram reconhecidas, né, justamente porque essas vidas são descartáveis. Então, eu acho que essa é um pouco a nossa tarefa, assim, né, no sentido, inclusive, do que o Tchê falou no final, que é qual que é a potencialidade dessas lutas para uma perspectiva emancipatória. Eu acho que a gente está num momento de crise tão aguda que não há saída se a gente não lutar de fato por uma perspectiva solidária e anticapitalista, né? E acho que isso vai exigir da gente romper bastante com várias práticas, paradigmas, né? Sair um pouco da nossa zona de conforto, assim. Acho que é isso que eu teria a dizer. Se quiser falar mais um pouquinho, como o professor Ricardo falou também, mas fica à vontade. Não, acho que é isso mesmo. Só agradecer aí pelo convite, pela participação de todo mundo. Não, a gente que agradece. Acho que foi muito complementar as falas, né? Tanto sua quanto do professor Ricardo. Acho que as falas também das intervenções, acho que foi ótimo, gente. Então, além da encerramento dessa aula, a gente está encerrando o nosso curso, que teve a sua segunda edição. Para quem se inscreveu e estava na lista de presença de pelo menos 2 aulas, a gente vai enviar, a gente está com alguns probleminhas no software lá, mas a gente vai disparar o envio dos certificados depois, daqui a algum tempo, se o seu nome está lá, pode ficar tranquilo. E a gente gostaria de convidar vocês, se vocês quiserem conhecer a Resistência, a gente tem, nos ajudando aqui na organização, o portal Esquerda Online, que está sempre nas coberturas dos movimentos, das lutas, tem Instagram, tem Facebook, está no canal do YouTube, todas as aulas vão ser disponibilizadas no Esquerda Online, no canal do YouTube do Esquerda Online. Temos a Usina Editorial, que é uma editora que publica inúmeros artigos, livros, acabou de publicar um e-book do Sá Barreto, que foi nosso professor aqui na primeira aula, sobre questões introdutórias de economia, de Marx, Adam Smith e Ricardo. Então, fica aí o convite, gente. Conheçam a Resistência, podem entrar em contato por e-mail, a gente vai entrar num processo congressual do PSOL, para quem é mais do PSOL aqui do Estado, a gente vai enviar informações. Se quiserem saber mais, podem procurar as redes sociais, os nossos contatos, que vão ser muito bem-vindos, tá bom? Vamos se unir, vamos se juntar, porque a gente tem um governo aí para retirar, né, se possível, e se não for possível em 2022, que a classe trabalhadora pelo menos esteja unida aí numa frente bastante classista, bastante anti-neoliberal, porque a situação está difícil, mas a gente só vai conseguir sair dela unidos e com bastante paciência histórica e teoria e prática revolucionária. Muito obrigado a todos. Quem quiser abrir os microfones aí, não sei se está liberado, acho que está. E uma boa noite a todos, gente. Na última sexta-feira, os ministros da Economia, Paulo Guedes,